Tá começando mais um Que Negócio é Esse? Eu quero pedir para você curtir, compartilhar, mandar para os amigos, ativar o sininho e tudo que você puder fazer para a gente poder manter o nosso canal. Hoje, o nosso papo aqui é sobre coisas misteriosas. E eu tô trazendo aqui 3 garotas de Taubaté que resolveram empreender nesse negócio aí. E a gente vai saber que negócio é esse. Eu converso hoje com Bruna, Alessandra e Andressa Lute. Acertei? Acertou! Eita! As 3 da Casona de Vidro. Vamos começar o seguinte. Casona de Vidro é um podcast, certo? De mistérios que trata sobre crimes reais, paranormal, Isso. ufologia e crimes reais. Isso. Caramba, hein? Por onde que eu vou começar? Você sabe que no meu tempo, na minha época, já estou denunciando quantos anos eu tenho. Mas assim, no meu tempo era o Gil Gomes, né? Alguém aqui já ouviu falar do Gil Gomes? Eu lembro do Gil Gomes. Você lembra do Gil Gomes, né? Naquela noite, ele, um menino perigoso. Eu ficava à noite ouvindo a minha avó, escutando aquele crime, me dava um medo, rapaz. E eu falava, puxa vida, hein? Que negócio sinistro. Mas, vamos começar. Vocês são todas de Taubaté? Isso. E pelo que... Eu tô lendo aqui uma pesquisa, porque já contei pra vocês que a Karina, ela me policia, né? Irmãs e primas, né? Isso. Aí a gente já começa na complicação. Você já vai começar por aí? Já vou começar por aí. Meu Deus. Quem que explica? Eu acho quem que explica aí? Vai. Que explica. Nós somos primas e irmãs. Porque as nossas mães são irmãs. E os nossos pais, o nosso pai, que nós duas somos irmãs, e ela é prima. Já confundiu tudo. Já. Vamos de novo. Vamos de novo. Começa de novo, vai, Bruna. Quem que vai me explicar? Não, a Bruna? Quem tem TDAH aqui sou eu. Eu quem também. que vai explicar? Tá, eu vou tentar de novo. Então vai de novo. Vai devagar. Vamos começando. Eu e a Andressa somos irmãs e a Bruna é nossa prima. Mas a gente é prima por parte de mãe e por parte de pai. Porque a minha mãe é irmã da mãe dela e o meu pai é tio do pai dela. Então nós somos irmãs. Somos parentes do dos lado dois de lados mãe da família. e pai. Meu pai e minha mãe casaram e resolveram aproximar o sobrinho dele com a irmã dela. Vamos pular para a próxima pergunta. Essa daí. Sim, a gente já começa. Vamos pro mistério. Vamos pro mistério. Eu quero saber o seguinte. O que vocês aprontavam na infância? Nossa. Porque para poder... Daqui a pouco eu vou estar falando, porque as coisas têm uma conexão. Tá. Com certeza. Sim. E eu sei de toda a história daqui, ó. É. Então, o que vocês aprontavam quando vocês eram na infância de vocês? Nossa, gente, Tinha essas coisas de Muito. mistério já, não? Tinha. Então, na infância, na verdade, eu e a Dessa temos 3 meses de diferença. Então, A gente é praticamente gêmeas. a gente cresceu praticamente irmã. como irmãs gêmeas. E a Lê tem 8 anos de diferença? 7 anos. 7 anos de diferença. Por aí, 7 para 8 também. E então, assim, mesmo que tenha essa diferença, a gente sempre cresceu juntas. Até em questão de férias escolar, eu ia pra casa delas. Então, assim, a gente sempre esteve juntas. É. Muito E próximas. tudo que a gente já aprontou na vida foi juntas. É isso mesmo. Agora o quê? Por onde a gente começa? Eu acho que a gente podia começar falando da casona. Não, eu né? quero saber o seguinte. Quem que era mais medroso? Medrosa? Eu acho que Na infância, eu acho que meio igual, assim. Mas até hoje, no caso, sou eu mesma. Por isso que eu trouxe vocês aqui. Vocês têm um podcast Aham. que chama A Casona de Vidro, Isso. que fala sobre mistérios e crimes, que eu já falei aqui. Isso. Eu quero saber o seguinte, como é que essa história começou e quando que ela começou? Tá. E segunda pergunta já para deixar com vocês a bola. Tá. Por que a Casona de Vidro? Tá, eu vou começar falando sobre o começo do podcast. Eu sou consumidora fiel de true crime, né, de crimes reais, desde a época do desaparecimento daquela garotinha inglesa na praia de Portugal, Sim. né, a Madeleine McCann. E eu sempre gostei muito, assisto muitas coisas, podcasts, YouTube e tudo. E aí, um dia, eu sem ter o que fazer, eu cheguei pra Lê e falei, Lê, eu tive uma ideia, eu vou fazer um podcast. E aí ela virou e falou assim, eu também quero. E ela super empolgou. Só que na época a Bruna fazia uma outra faculdade, ela tava com a vida bem corrida. E a Lê tava pra ir pros Estados Unidos, porque ela ia passar um tempo lá. E aí a gente esfriou e a gente acabou não indo pra frente. Passou uns 6 meses, acho que foi uns 6 meses.
a gente decidiu... A Lê chegou e falou, agora eu quero botar no papel aquele projeto. A Bruna, a vida dela já estava um pouco mais tranquila, já tinha melhorado um tanto. E a gente incluiu ela no negócio. E aí a gente começou, mas assim, totalmente despretensioso. Que ano começou? 2022. Ano passado. Em Ah, agosto. então tá novinho. Foi. Tá novinho. Tá. Agosto de 2022. Um a ano gente- e 3 meses de podcast. Isso. Tá, mas aí você teve a ideia do podcast, mas vocês pensaram, vocês falaram assim, caramba, vamos fazer um podcast de quê? Ou não, você já queria esse Eu negócio queria aí? true crime, eu queria os crimes reais. Mas aí quando eu fui levar pra elas, elas vieram com umas ideias diferentes. É, daí, Aí. aí foi E aí aí? que eu entrei. Porque quando a gente conversou inicialmente do podcast, a ideia da Andressa era fazer um podcast um pouco mais sério. E eu acho que não é muito a nossa pegada, porque a gente não é sério. A gente A não gente sabe. até Não, tenta, a mas gente a gente tenta. não consegue. Não tem jeito. Não. Então, o que eu pensei da gente fazer o formato foi a gente fazer um formato como se fosse um trabalho de escola da quinta série, né? Eu vou lá, eu faço a pesquisa em algum assunto e eu apresento para as duas e a gente conversa sobre o assunto. E aí a gente acabou dividindo, além desse formato, a gente acabou dividindo os temas. Então, a Andressa já gostava de true crime, ela ficou com os crimes reais. Eu sempre gostei dessas coisas de ufologia, sempre fui a diferentona da turma. Os extraterrestres, Esse negócio, esse negócio é com ET, né? É, Tô ligado é, aqui. PT. ET, bicicleta, essas coisas. Que a gente quer estar mais pra trás, né? Então a gente já vai nessa coisa aí, né? Nessa mais antiga. Entendi. E aí sobrou a parte mais paranormal, que a gente só notificou a Bruna, que ela ia Me fazer parte do... notificaram, olha, a gente vai podcast. Você começar vai lidar uma com coisa. fantasma. E Tipo, olha o negócio não, e seguinte. foi bem assim, ó, a gente vai fazer um podcast, entendeu? De crimes, ufologia, paranormal, sobrou com você. E aí, você topa? Foi assim. Claro, Quer dizer, já tá fantasma, certo. essas paradas ficou tudo contigo. Ficou comigo, a corajosinha aí do rolê. A corajosa do rolê ficou você. E eu acho que, sei lá, 15 dias depois a gente já tava gravando. Foi, a gente foi muito rápido. A gente já decidiu o nome, a gente já decidiu o tema, a gente já decidiu Então tudo. isso que... Tá. No- Por que casona de vidro? A nossa avó, ela mora numa casa muito Antiga. muito antiga em Taubaté e ela é de vidro. A sala, assim, ela é toda de vidro. E todas nós passamos a infância nessa casa, crescemos nessa casa. Então, essa casa, ela tem muita história nossa, ela é muito característica. E a minha irmã, que não faz parte do podcast, mas ela falava que via vultos e, enfim, naquela casa. Então, eu falei, vamos começar a soltar nomes aqui até chegar no nome oficial. E a gente começou a soltar nomes relacionados. Até que nessa que vai mandando, não sei qual das três foi, mas mandou a casona de vidro. Aí Que a é gente como falou, a gente beleza. chama a casa da minha avó. como A gente chama de casona. A gente chama casona. Vamos todo mundo pra casona. Então, todas as nossas festas de família, confraternização, Sempre. Natal, sempre foi, desde pequena, na casona. A casona, e até o pessoal do bairro mesmo chama casa de vidro, a casona de vidro. Então, é uma casa que é bem de esquina e chama bastante atenção pelo vidro na fachada. Então, E é uma casa que tem uma coisa afetiva pra família toda, inclusive pra nós três. E a gente falou, putz, E tem esse quesinho de mistério da nossa tem um infância quesinho que a de gente mistério falava. pra gente. Tem até uma história que a irmã dela tirou uma foto, alguém tirou uma foto, e aí, sabe antigamente que você tirava duas fotos seguidas, uma em cima da outra, e ficava aquela sombra? Dava a impressão que tinha uma imagem. Então ela jurava que era um fantasma na foto. Então o negócio já vem desde pequenininho Sim, ali. já vem desde Agora aí. me fala uma coisa que eu pesquisei aqui também, fiquei sabendo aqui. Fica à vontade. Tô só aqui, ó. Que é o seguinte, o primeiro caso de mistério. Conta como é que foi o primeiro caso de mistério do Papai Noel na casa Nossa. da avó. Nossa. Pois é. Essa história é ótima. Essa história é Então, maravilhosa. tá aqui, ó. Tá anotado aqui. Viu, Karina? Ó, tô lendo aqui pra depois você não ficar me reclamando aí, ó. Tá Karina, vendo, ó? ele perguntou. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, o primeiro caso de mistério foi com o Papai Noel na casa da avó. Então, Foi essa isso? história é maravilhosa. Ah, Eu conta e a aí. Bruna, a gente tem a mesma Conta aí. idade. Porque E a- mistério com o Papai Noel E ou mente fértil, hein? Não, e não é bem um... É um mistério de É um resolvido. terror de infância, na verdade. É uma né? Um trauma de infância. É uma fofoca de Natal. Eu e a Bruna temos a mesma idade e a irmã dela tem 1 ano e pouco a mais que a gente. E a gente sempre foi muito juntas, então tudo era das três, né? Então nós três estávamos na fase de acreditar em Papai Noel e tudo. E aí um dia a minha avó, nem um pouco delicada, acabou esquecendo a roupa do Papai Noel pendurada no banheiro da casa dela no dia seguinte, no dia 25. E aí a Alexia, irmã dela, veio correndo. Gente, vem ver uma coisa, vem ver uma coisa. Aí a gente foi correndo lá no banheiro, chegou lá, ficou... Eu lembro da cena claramente, tava eu no meio, a Bruna de um lado, a Alexia do outro. E aí a gente... Não, a Bruna tava no meio. A Bruna no meio, a gente cada uma de um lado, as três olhando assim, ó, indignada pra roupa do Papai Noel. Eu e a Alexia já caindo a ficha, né? Nossa, minha infância, né? Aquela coisa, caiu por terra.
A Bruna vira e fala assim, gente, o Papai Noel dormiu com a avó? Sim. Você Você não entendeu? Fez. Não fez. Foi o que a minha Você fez. cabecinha fértil. Quantos, que quantos anos? Quantos anos? Então, a gente já não era tão criança assim, era uns 7 anos. Uns Sete 7 anos já. Ela tava preocupada que Eu o achei- presente Mas dela tudo não era bem. muito bom. 7 anos, tudo bem, ainda vai ter um desconto. Mas porque, né, o Natal anterior tinha ganhado uma bicicleta. O ano foi fértil. Eu falei, gente, ó, esse Papai Noel tá sendo bonzinho. Aí a gente descobriu. Papai Noel, olha o raciocínio do ser humano. Não, Papai Noel tá sendo bonzinho, tem alguma coisa estranha aí. Essa mente feminina, o E negócio. aí elas o quê? O Papai Noel não existe no meu caso. Papai Noel dormiu com a avó. Aí eu lembro que eu e a Alexia, na hora, as duas virou assim pra lá. Não, né, Bruna? Papai Noel não existe, é uma fantasia. Aí ela, tá, decepcionada, né? Acho que ela preferia que o Papai Noel tivesse dormido com a nossa avó. É. Ai, não. Não. Ia frustrar todo o sonho de criança Nossa. dela. E só pra você saber, tá? A gente tá no Natal, Tá. Tô sabendo. Mas- Tá pertinho. calma, Tá. né? Com a avó, né? Hum. Porque depois, quando ela falou isso, o que você imaginou? Não, a Bruna é aquela pessoa, sabe aquele meme do... Já olhou pra uma pessoa e pensou, o que passa na cabeça dela? Ela. A gente fala isso pra Bruna sempre. Ah, entendi. É sempre. Esse meme, eu acho que foi feito pra mim. Ó, então no dia 19 de agosto, de 2022, vocês estrearam primeiro. Isso. Sim. Qual foi o tema e como é que foi a experiência? E quem que comandou o negócio aí? Bruninha. Começou comigo. Na verdade, ninguém queria, né? Então. Como é que vocês montam um podcast Ninguém que queria começar. Não, mas a gente tá. E olha que nós Até nisso vocês têm crescemos. que ser misteriosas, né? Não, a gente cresceu junto, a gente fica sempre muito à vontade uma com a outra. Mas pra fazer o primeiro, nossa, eu tava tão nervosa. E detalhe, tava eu na minha casa com o celularzinho, ela na casa dela com o celular, e ali lá nos Estados Unidos com o celular dela. Quando a gente começou, eu morava nos Estados Unidos. A gente fazia tudo pelo telefone. Entendi. Então, gente assim, fazia a gente por um não tava aplicativo. nem pertinho, né? Não. A gente fazia por um Por um aplicativo. aplicativo. A primeira história que eu falei foi a da prisão de Holmesburg. Holmesburg. A Bruna tem dificuldades com nomes estrangeiros. Eu tô aqui pra ajudar. Eu sempre dou uma olhadinha pra dar um confere. Eu também tenho Holmesburg. Holmesburg. Fui gravar um comercial esses dias e o cara falava Nossa, pra mim assim, muito difícil. precisa falar tal palavra. Eu travava, não conseguia falar. É difícil, né? É difícil. E aí, Holmesburg. Holmesburg. Conta um pedacinho. O que é? Então, esse é uma lugar aí? prisão lá da Filadélfia. Tá. E ela já tá abandonada, ela é inativa. Mas na época que ela estava ativa, era uma prisão muito violenta. Tinha muitos presos, era super lotada. Então, muita coisa ruim aconteceu lá. Os piores dos piores estavam presos lá naquele local. Tipo um Carandiru. Tipo na um época Carandiru, aqui. isso. E aí, depois que ela fechou, né, não funcionou mais, tem vários relatos de coisas que acontecem lá, sendo que não tem ninguém lá. Ninguém mais vive lá, ninguém mais passa por lá. Então, essa história que eu trouxe são pesquisadores paranormal que foi no local. Eles foram com equipamentos para captar sinais, tudo de qualquer coisa paranormal que pudesse ter lá. E várias coisas aconteceram. Portas de cela abrindo e fechando. Eles captaram alguns sons. Tem uma parte da prisão que coisas horríveis aconteciam naquele Eu tô lugar. fora disso. Nem pede pra nem, E nossa. a luz das câmeras uma hora apagou. E barulhos de objetos caindo, sendo que não tinha objeto nenhum lá, de talher. Então, assim, é horrível. Então, nesse episódio, eu já comecei trazendo e contando coisas totalmente paranormais que acontecem nesse lugar. Essa foi a primeira experiência. Esse foi o Assim, primeiro episódio. como é que vocês constroem os temas? É algo coletivo ou cada um escolhe o seu tema e vai? Como é que é isso? Cada um escolhe a sua história, cada uma tem o seu nicho e as outras duas não sabem. Então, Bom, na hora... isso é legal de saber. Não na sabe. hora, não sabe. Aí, na hora de gravar, na hora da gente chega, durante o episódio, a gente já começa a gravar, conversa um pouquinho, e aí a gente solta qual vai ser o episódio. Então, as outras duas reagem até ao tema do dia, do episódio. Então, a gente conta, e aí a gente começa a contar a história. E o legal disso
é que a gente simula ali as reações dos ouvintes. As perguntas, as dúvidas que alguém que tá ouvindo poderia ter, né? Enfim, isso aí que foi legal. Eu gosto. Sou suspeita. E como... Ah, pode falar, desculpa. Não, Vai imagina. lá. Não, isso aí fala que quando eu vou escolher os meus temas, eu penso o que eu quero saber mais, né? Uhum. Então eu sempre penso nisso, porque eu acho que se eu quero saber mais, alguém que tá em casa também tem curiosidade, às vezes não tem o tempo, ou não tem oportunidade, ou não tem vontade mesmo de pesquisar, então vou lá, vou fazer o trabalho difícil. Eu faço a pesquisa toda, trago para as meninas e para o pessoal de casa. E como é que vocês assim, organizam assim, a edição, a pesquisa, os textos, o visual? Como é que é isso? Tem uma estrutura? Como é que é? A estrutura somos nós. Ah, é? Aqui, ó. Aqui é Sou edição. eu. Sou eu. tudo, Editor, Roteirista, roteirista, tudo. Marketing. mídia social. Financeiro, a gente faz tudo. Tudo. Engraçado, é porque nenhuma de vocês é da área de comunicação. Não. Tá, sabe? Você é médica Ultrassonografia. ultrassonografista, você é pediatra e você está estudando odontologia. Isso. Isso. Tudo da área da saúde, nada a ver com Paraná. Nada a ver. Nada a ver. Não. Nada a ver com... E como é que vocês conseguem organizar isso? Como é que vocês foram se organizando? No Quem início, faz o que Lágrimas, suor, Lágrimas. sangue. No começo Lágrimas, eu... suor e lágrima? Suor, como é que é? Lágrimas, suor e sangue. Suor e sangue. É. No começo eu editava no aplicativo mesmo que a gente usa para fazer o podcast, mas eu não sou muito boa nisso, eu não sou muito boa com tecnologia. E aí a Lê Assumiu. quando a gente começou a perceber que o pessoal mesmo estava começando a pedir, porque como a gente gravava no celular, era muito ruim o áudio. Se você pega os primeiros episódios, o áudio é bem difícil, assim, a gente sabe. Bem precário. Bem A precário. gente pede desculpa. E a gente quase não editava, a gente fazia batida. Então, se tinha alguma coisa de erro Tinha ficava. alguma... Era selvagem. Era selvagem. Quando a gente chegou, era tudo O mato. negócio era selvagem. Era selva total, guerra e vamos que vamos. Isso, a gente foi desbravando a mata. E aí chegou um momento que a gente falou: bom, não dá Tem mais. que comprar um microfone. Aí tem a que gente investir no investiu. áudio. Começou a investir. Aí a gente investiu, montou um estúdiozinho improvisado, mas a gente colocou tudo bonitinho, compramos microfone. Só que aí, a partir do momento que veio o microfone, eu falei, bom, agora o negócio fica um pouco mais complicado, a edição é um pouco mais específico. E aí a Lê, que sempre foi a pessoa mais Da da tecnologia. tecnologia, Eu quero deixar bem claro que eu não sou da tecnologia. Eu ela sou é mais do que a elas. gente. Isso. O que no não é comparativo, assim, um é maior do que zero, entendeu? É isso. Entendi. É. E Você aí- sabe? Ligeiramente melhor do que elas. Aí a Lê assumiu essa parte, né, Lê? Isso. E aí, quem E faz ela quer matar a Não, gente ó, todos ela os tá dias. sendo modestinha, ela tá mandando Muito, muito mandando bem muito. na Tá vendo aí, ó? edição. Tá mandando muito bem, a galera tá elogiando bastante nosso E áudio. aí quem faz edição sou eu. Então cada uma escreve seu próprio roteiro, que é surpresa para as outras duas. Quem faz edição sou eu, a Bruna cuida das nossas mídias digitais, é dessa parte um pouco mais de marketing, a Bruna Ela que cuida. que No cuida. Instagram, eu que fico mais ali, postar o episódio, fotos, imagens, vídeos, tudo é comigo. A Andressa, nossa E eu tenho- gerência administrativa, ela gerencia mais as partes mais burocráticas, mais administrativas. Datas, tudo. E Eu organizo nossa agenda. Nossa agenda. E eu faço edição. Aliás, essa aí eu vou te falar. Ela Essa aí é é- empreendedora. hein? Ela tá cumprindo Essa o papel. daí- É por isso essa que eu daí. fiquei com essa parte. Não, porque entendeu? é o seguinte, né? Eu tava contando lá, eu tava em casa, e tô lá, aí chega uma mensagem. Oi. Oi. Foi desse jeito. Corrija se eu estiver errado. Oi. Aí eu, oi. Então, eu faço um podcast de mistérios e tal, chama Casona de Vidro. Pô, eu gostei do teu podcast. Você não tem interesse, Você né? não entende? Tipo, como é que eu faço pra ir lá? Tipo isso, você não tem interesse. Aí eu Né? falei, tá bom, vamos marcar. Não, eu tô viajando. Você falou, tô viajando. E depois eu volto. Um dia ela sumiu. É ela. Des- É. É que eu Desapareceu. continuei viajando. Entendi, ela sumiu. Mas foi assim, né? Então, Foi. já é ligeira. Aliás, você nem sabia, né? Não, Você Eu não também sabia não. disso. Ela Soube só hoje. avisou. Na verdade, eu soube Depois hoje. que eu conversei com você, que eu avisei elas. Olha, É. a gente vai num podcast. Mas eu não sabia como tinha acontecido E aí nada. depois a Karina, né, mandou Karina, no foi. Instagram do Casona, e aí como eu que... nós Isso. três mexemos no Instagram, mas eu que mexo mais. E aí eu já vi, já passei meu WhatsApp pra ela, falei, vou Pior, resolver. vocês não sabem, teve um período aí que eu falei assim, caramba, ela sumiu. Eu disse, pô, ela pediu, será que eu não dei atenção? Será que eu fiz alguma coisa?
Aí a Karina falou, mas você não lembra quem que era? Eu falei, Karina falou comigo pelo Instagram. Eu não anotei contato, WhatsApp, nada. Aí eu mandei uma mensagem. Tal. Aí me responderam assim, me deram um número do WhatsApp. Tá bom. E depois imagina eu não consegui achar o contato de vocês. Aí a Karina falou, mas elas falam sobre o quê? Eu disse, mistério, Karina, as meninas são sinistras, pô. Aí a Karina falava assim, mas como assim sinistra? Passou o tempo. Aí eu falava pra Karina assim, Karina, você conseguiu contato com as meninas sinistras? Ela falou, quem, Marcelo? Eu disse, as meninas da casona de vidro. Pô, agora que eu tô sabendo que é casona de vidro, caramba. E aí a gente... Então ela... ligeira, hein? Não, elas nem sabem, mas assim, se você pegar o Instagram, tá cheio de mensagem pra um monte de gente. Eu vou mandando pra todo mundo. Claro. Eu entro em comentários assim, por exemplo, ué. eu sigo página de fatos curiosos, essas coisas assim, de mistérios. E aí, toda vez que eu vejo algum tema relacionado a alguma coisa nossa, e eu vejo que os comentários estão bombando, eu vou mandando pra todo mundo. Oi, vem conhecer nosso podcast. Mas tá certo, tá certo. E aí teve uma leva, foi até relacionado às múmias de Nazca, né? Isso. Que bombou na internet aí um tempo atrás, sobre umas múmias alienígenas achadas no México. E aí eu vi... Múmia, Isso. Uhum. E a gente tem um episódio sobre isso. tem? E aí começou Como é a o nome do bombar... episódio? Chama As Múmias Alienígenas de Nazca. É muito bom. É legal. Esse é muito bom. É E muito começou a bombar recentemente, depois que a gente gravou esse episódio. Aí eu falei, não, pera aí que eu vou pegar, vou surfar nesse hype aqui. Comecei a mandar nos comentários. Eu sei que o podcast tem um... Isso aí. Falando nisso, qual foi o mais acessado? O episódio, Até hoje, assim, o que mais episódio- teve repercussão? Eu acho que nesse momento... Eu não lembro. Muito tempo ficou o da Boate Kiss, Paranormal da Paranormal. Bruna. Esse Mas- foi um que bombou bastante. Aquela que pegou fogo? Isso, Sim. a Bruna fez um Eu fiz episódio um paranormal. incrível. Maravilhoso. sobre isso. Sobre a Boate Kiss. É. Só que a Verdade. parte paranormal. Porque eu fiz um da parte criminal também, mas o Investigação dela, criminal. a parte paranormal bombou. Conta pra ele. Bruna. Você quer que eu conte? Não, que lógico que eu só quero falar uma coisa para quem está prestando atenção na gente, que é o seguinte, eu estou perguntando isso porque elas têm 192 mil impressões, é isso? Isso, No Spotify, isso. não é isso? Me isso. fala mais desses números aí, porque eu tô conversando com estrelas aqui, porra. Aqui tá ficando famoso aqui o programa. A gente Me tá- fala sobre A isso. gente tá estamos chegando a no- 200 mil, quase 200 mil impressões. É. Impressões é buscas, acessos ao perfil, visualizações, né? A gente tá quase 100 mil visualizações Em plays. plays, né? Isso, total. No top 50 de podcast de True Crime no Spotify, a gente tá hoje em 20º, mas a gente fica... A gente Vai chegou a variando. 16º. Ô, Lucas, dá uma caneta que eu vou pedir autógrafo. aqui. Tem 50. Não, e os 200, né? Nos A gente 200 chegou no maiores... Top 200. Top 200. Top do 200 Brasil de geral. podcast. Do Brasil geral. De todos os Olha aí, temas que Porque o que tem. não falta é podcast e videocast, né? É um monte. Eu acho que hoje já tem mais de 50 mil, parece que tem... 50 mil? de Podcasts? Você tem certeza dessa informação? Ah, mas Não, deve tem, ser, cara. Eu já vi. Que é aham. gente pra caramba. Eu vi na Muita gente. internet. E eu sei mas- que 30% do perfil dos ouvintes de podcast hoje em dia no Brasil é Spotify. É 30%, é a parcela. 30%. E Isso. 75 YouTube. E vocês estão com 50, 192 mil impressões. Isso. Vocês têm ideia por mês, assim? Com visualização, não? Visualização, não. Quantos plays? Esses mês de 192 É impressões mensal. são nos últimos 30 dias. Não Ah, é nos geral. últimos- Não é geral. Geral vocês não sabem. Não, ele não mostra. Ele não mostra. Ah, acho que Só já mostra- Mas veja só, quanto tempo tá no ar? Um ano e 3 3 meses. meses. 1 ano e 3 meses. Se 3 você- anônimas total. Anônima total. Total. Vocês a nunca gente- imaginaram que ia chegar nisso. A gente Não. era 3 pessoas completamente off, Nada a ver, vivendo sua você é o vida. dentista, pediatra e... Não. E a gente começou pra gente. Exatamente. Eu acho que Foi por parte da nossa fórmula, que eu acho que um pouco que o pessoal se relaciona muito e gosta muito, que a gente escuta muito no Instagram Uhum. também, é essa questão da nossa naturalidade, da química entre a gente, como a gente conversa, como a gente interage entre a gente. É. Muita gente fala pra gente que se sente sentada no sofá de casa conversando com as irmãs ou com as primas. Então tem muito essa questão da nossa interação entre a gente. E da leveza afinidade também. e da leveza, né? Que a gente É. tenta muito trazer o conteúdo com leveza. É um conteúdo pesado, mas que a gente tenta trazer um pouco mais leve. E tem a questão também de que a gente nunca fez pra viralizar, pra bombar. Não. A gente fez pra Pra gente. gente. Pra gente ter uma coisa, ai, eu não tenho filho ainda, a Lê também não, mas assim, no futuro os nossos filhos vão ver, e nossa família escuta e se diverte. E as pessoas começaram a chegar.
Foi isso. Sem a gente fazer força pra nada. Mas E eu sabe não que, ia assim, chegar. que a gente sempre fala, que sempre eu converso aqui com quem vem aqui, né? Que a maioria de quem, pelo menos quem veio aqui até agora, as coisas deram certo para elas. Passaram perrengue, claro, tal, Sim. todo mundo passa. Mas assim, porque elas acreditaram, elas estavam fazendo algo que elas gostavam de fazer. Isso. Nossa, Eu acho que aí gosto tudo muito. fica mais, né? Uhum. Então, a ideia, inclusive a ideia disso aqui, desse podcast aqui, foi falar sobre isso. Que negócio é esse? Não era para saber se o cara era o grande, não. Era para saber assim, mas por que vocês começaram? Aqui já tem um outro exemplo. Aqui já começou gente de tudo quanto é tipo. Agora aqui já tem outro exemplo. E o mais legal aqui é o seguinte, tem alguém na família de vocês que é comunicador, que é alguma coisa? Não. Não Meu pai tem. é contador de histórias. Olha aí. Ah, não, seu pai, eu já tô ligado no movimento dele. Meu pai Você tem um já falou. episódio dele, no nosso podcast tem um episódio dele, uma Não. história que aconteceu com Como é o ele. nome? José da Mata, né? José da Mata. Seu José da Mata, ó, eu vou conversar aqui com a Bruna. Não, com a Andressa. Andressa. Já te falei aqui como é que é a cabeça do cara aqui, né? Tá tudo certo. Tranquilo. Aqui mistura tudo. A gente se chama errado às vezes. Eu vou falar com a Andressa pra gente poder fazer aqui, ó, sobre água, né? Foi durante muito Água. tempo. Ele é empreendedor na questão de água, ele né? trabalha, ele foi dono de fonte de água mineral. Olha aí. E agora tem um negócio aí que pega, diz que joga um tubo dentro da água, balança, a água vira não sei o quê, a água fica 5 vezes mais. Eu vou conversar com ele. aí ele é com entende, ele. eu não. Pra ele contar pra nós sobre esse negócio aí e tal de... Vai Essas ser coisas muito aí. legal. Eu vou querer assistir, viu? Porque Não, vai sim. Vai ser interessante. Mas meu pai é essa pessoa. Meu pai é essa pessoa eloquente, que gosta de conversar. E eu acho que a gente tem muito disso. Porque a gente cresceu muito ouvindo as histórias, né, dele. Então eu acho que um pouco disso é dele, assim. Esse negócio de gostar de contar história. Veio bastante dele. Eu me lembro meu pai me pegando pequena, a gente pegando a Bíblia, ele me mostrando passagens da Bíblia onde tinha OVNIs, UFOs. Porque tem. Tem? Tem. Não, mas peraí. Então, eu não vou saber. Ah, não sei. Você não Eu não sabe? vim preparada psicologicamente. Não, mas peraí, pra essa vocês não pergunta. tá pensando que vocês vão sair daqui. Vocês têm que contar. Eu quero fazer o seguinte: vocês daqui a pouco a gente vai contar cada um pedacinho Tá. de algum episódio Uma aí. palhinha. É, uma Uma palhinha, palhinha, que nem uma show. canja, né? A gente que Fazer toca um na trailer. noite é música. Vocês vão fazer uma A gente canjinha aí. conta canja. Mas me fala isso. Então, e meu pai sempre colocou muito isso na nossa cabeça. Ele é um cara diferenciado. Ele sempre trabalhou muito isso na nossa cabeça. Ele é uma pessoa muito comunicadora. Eu acho que um pouco a gente puxou disso dele. Ele Foi. fala muito bem em público. Ele é um cara muito Eloquente. sacudido, eu acho. Uhum, Que é uma outra. E ele sempre foi muito curioso, muito inteligente. Eu me lembro pequena. Por mais que eu cresci num ambiente cristão, né? Não era uma coisa de desrespeito, mas ele sentava e me mostrava. Falava, olha, Lê, essa passagem aqui. O que você acha que é isso daqui? Essa coisa que eles estão vendo no céu. Gente, eu não vou lembrar, desculpa. Mas essa coisa que eles estão vendo no céu, que parece mesmo um UFO, não é interessante. Então, eu acho que um pouco dessa questão da ufologia em mim, quem colocou foi ele. Ele plantou a sementinha. Plantou a né? sementinha. Mas ele não é um super crente nisso. Não, eu acho que se você perguntar pra Não. ele nem acredita. Não, ele acredita que existe, mas ele não acredita Não. que chega aqui. Eu sempre falo aqui. O meu irmão é um cara que tem mais histórias que eu já vi na vida. E ele é mais novo do que eu. Eu vou ver se gravo com ele o último podcast desse ano aqui. Estamos em negociação. Com o seu brother, É, não, estamos sei em como é que negociação. Porque ele acredita piamente nisso. Ele disse: o negócio é o seguinte, bicho. Um dia vai vir uma nave. E quando essa nave chegar aqui, vai resolver esse problema aqui. Porque não é possível um trem desse, Que cara. ano que vai ser, Bruna? 2027. Como assim, Bruno? Aí você... Explica isso aí. Explica Eu esse tô- negócio eu tô aí, com Lê. essa Você não data vem aqui, tacar ó. o terror aqui, não. Eu tenho muito que viver ainda. Calma aí. Não vem tacar o terror aqui, não. Eu tenho planos. Existem boatos, conversas no mundo da ufologia, principalmente no mundo da ufologia americano, que é o que eu acompanho um pouco mais, de que existe alguma coisa que vai acontecer em 2027. Eu e a Bruna, a gente tá obcecada com E isso. 2027, quando eu acabo a faculdade, eu falei, poxa vida, Mas na hora que... Né? Você Mas eu não entendeu? sei o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só sabe que tem alguma coisa Não para necessariamente acontecer. o fim do mundo. Não, Ou mas pode pode ser, por exemplo, a parte dos ETs virem e a gente, todo mundo descobrir, não sei o que é. conviver Mas com eles. tem alguma coisa pra acontecer grande aí, pelo menos é o burburinho no mundo da ufologia pra 2027. Mas eu tenho uma dica pra quem é cético. Vem escutar o podcast que você não dura 3 episódios cético mais. É mesmo? Eu comecei É. super cética. Eu acreditava em extraterrestre, mas a minha conversa era o seguinte. Eu tenho consciência, pra mim, de que nós não estamos sozinhos. É um universo muito grande pra gente estar sozinho.
Mas, assim, essa era a minha crença, assim, eu me limitava aí. E eu lembro até que teve um episódio da Lei que ela começou a contar sobre uns desaparecimentos misteriosos na floresta, e eu falei zoando, assim, falei, agora vai falar que foi o pé grande. Falei zoando, hoje então, eu defendo o pé grande com unhas e Vocês dentes. acreditam do pé grande? Muito, super. Escuta o Ela episódio. trouxe. É. Mas ninguém nunca viu esse bicho em lugar nenhum. Já Já viu? Tem vídeos. Prints e provas. Caramba, do Prints e Instagram. provas. eu não vou entrar nem na parte de terror, porque da parte de terror aqui é o seguinte: eu durmo de porta aberta. É sério. Que eu tenho medo de morrer. Então eu durmo de porta aberta. Porque se acontecer alguma coisa, eu não sei também porquê, mas eu durmo. E eu sou cabreiro com essa coisa de terror. Agora, só pra fechar aqui a questão do Spotify. Vocês estão com. A gente já vai voltar nisso aí. Tranquilo. Pode deixar. Esse negócio do Spotify que vocês estavam falando. Cara, então vocês não imaginavam Não. que ia chegar nisso. Aí a pergunta é o seguinte: a coisa tá empurrando vocês pra virar grande, virar profissional. Se Deus quiser. Tá. A gente demorou muito pra entender o que estava acontecendo, porque como a gente começou com uma brincadeira, a gente não tava almejando isso. Pretenciosa. Despretensiosas. E aí, quando começou a acontecer, foi tudo muito rápido, porque até até março desse ano, a gente tinha pouquíssimas visualizações nos nossos episódios. A gente cresceu 800% esse ano. 999. Se você contar de janeiro, dá mais de 1.000. Na verdade, dá 1.000 e pouquinhos por cento. Esse mês de novembro, agora, a gente teve mais de 22 mil visualizações. E se você for contar 22 mil visualizações. visualizações Em um mês. Em um mês. Sim. E aí, se você... Isso é muita coisa. É né? bastante coisa. E a nossa taxa de retenção, que é uma coisa que a gente tem acompanhado, de outubro para novembro foi 60% a mais. Então, a gente reteve os 100% dos ouvintes de outubro e adicionamos 58% a mais. E se Olha você... aqui, já tá virando um negócio aqui, porque ela... Como é que ela fala? Sim, os nossos retenções, não sei o quê. Mas é legal. 58, você tá vendo que já tá construindo ali a visão empreendedora de negócio Mas é e tal. porque a gente tem... Caramba, ela vem de pente pra careca também, A essa gente aí, tem hein? setores por trás. A Caraca, gente tem o nosso né? setor jurídico, nosso setor financeiro e o setor comercial, É que são os maridos. Os maridos. Ah, entendi. O meu marido é consultor financeiro e ele Ele lida muito com essa parte Entendi. Tabelas. de tabelas. Ele que tá controlando tudo isso, gente. E Ele agora é vocês vão maravilhoso. ter que ajustar pra poder... Não dá pra mais celular, não dá pra mais... Né? Não, o celular já faz tempo. Já que a gente faz parou. tempo. Acho que foi o primeiro episódio que a gente fez com um microfone, eu lembro que foi o da Lady Di. Ah, foi E mesmo. foi mais ou menos no meio do ano, assim. Mas a gente ainda não tava acreditando muito. A gente Não. investiu porque a gente tava feliz de ter uma coisa... Um hobby. Apresentar A gente fala, melhor. A gente tem É um um hobby. hobby. Não, mas a gente comprou o microfone porque a gente tava feliz de apresentar uma coisa É. melhor, uma qualidade melhor. Mas assim, era total, assim, Vocês não imaginavam que ia dar... ego nosso de mostrar um negócio legal. Entendi, Eu claro. tenho muito isso, porque eu gosto de... Eu sou meio perfeccionista. Eu gosto de colocar no mundo alguma coisa que eu escutaria se fosse pra mim. Claro. Né? E eu acho que o áudio ruim, pra quem tá querendo podcast, acho que a primeira coisa tem que ser um áudio de qualidade. Porque é bem desconfortável você escutar um áudio ruim. Então, E o povo tava pedindo. a gente já tava tendo... Logo vocês têm que ir pro YouTube, Ai, querendo, é o é o nosso sonho. fazer o sonho. videocast pro YouTube. Não, mas Deus sonho tá aqui, quiser. ó, o maluco aqui. Veio aqui. É Aí, ó, isso. E quem sabe vocês vêm pra cá. Ai, Olha aqui, ó, isso. aqui, ó. Isso aqui já tá tudo pronto. Vamos, É, a vamos gente, jogar a gente, por a aí. gente Olha tava aí. querendo conversar. Conversa com o inclusive. Rodrigo aí, conversa com a galera aí, O vem pra Rodrigo cá. vai escutar a gente ainda. Vai pra cá, e eu tenho certeza que vai ser muito legal. É, Agora, vamos voltar aqui para as peculiaridades. Você é a questão do true crime. isso. Crimes Os reais. crimes Pode falar. reais. É aqueles que às vezes aparece na televisão, que o cara arma um plano para matar a mulher, que arma... Rapaz, eu assisti isso aí. Às vezes, né? Eu olhava assim e falava, caramba, como é que a mente da pessoa pode... Ah, tem muita gente doida. Muita gente doida por aí. E assim, a grande maioria dos casos maiores, assim, você vai ver que tem muitos casos estrangeiros, né? Você vê de serial killers, essas coisas, a grande maioria são nos Estados Unidos. Mas eu trouxe sobre o... Ai, me fugiu agora. Maníaco do Parque, daqui do Brasil. Nosso famosíssimo serial killer Maníaco do Parque. Pois é. Eu trouxe um episódio sobre ele também. Você trouxe um sobre eu ele? Foi trouxe. muito legal. Muito legal. Eu trouxe. Eu falei sobre o massacre do Carandiru também. Nossa, eu trago alguns esse- casos brasileiros. Assassinato Mas da Rua. o que você O traz assassinato da mais... Rua Cuba também, eu trouxe. Esse é clássico também. Clássico E também. lembrando que quando a gente fala legal, é legal, né? Não.
Legal. Senão vão achar que a gente é louca, né? Esse- Maníaco do Parque. Legal. Nossa, Da hora. Não, peraí. Para quem, ô, Bru, presta atenção. Ai, Para quem achou que o Papai Noel tinha dormido. tinha dormido com a vovó, filha, dá pra ver que a Você coisa não é, então. Não O é nosso o- cérebro, ele funciona um pouquinho é. diferente. Assim. E aí você, qual foi o caso que você falou que foi assim, você falou, caramba, pode ser americano mesmo, que você falou, caramba, O que eu Que- mais gostei, que você falou, a mente desse cara é conturbada. na verdade, não foi sobre uma pessoa específica, mas foi sobre toda a história, que foi sobre o 11 de setembro. Mexeu muito comigo. Ah, é? É, porque quando a gente olha sobre a história do 11 de setembro, a gente enxerga em 2D, vamos falar assim. A gente enxerga só aquele plano. Mas se você começa a pesquisar, você enxerga que tem muito mais coisa atrás, entendeu? Tem pessoas, toda né? uma teoria de conspiração por trás. Tem fatos que eles É que trazem. quem faz da teoria de A conspiração? Lê, eu pedi licença pra ela esse ela dia. pediu, ela sequestrou. Mas é porque eu queria falar sobre o crime, né? Porque foi um dos maiores crimes do mundo, né? Em número de mortes. Mas como tem muita teoria de conspiração por trás, eu falei, eu não posso deixar passar, né? Aí você foi pesquisar. Fui pesquisar, entrei num ramo que não é meu, Mas fiquei foi bem ótimo. doidinha. Quanto tempo leva uma pesquisa de vocês, assim? Vai. Ah, depende não, muito. essa é uma pesquisa, essa é uma pergunta que cada uma tem uma resposta. É, pra Não, mim mas eu é quero mais ouvir, fácil. Porque eu quero ouvir as respostas. Pra mim é muito mais fácil, porque crime é uma coisa concreta. Aconteceu, as provas estão aqui, e os fatos são esses. Então, em qualquer lugar que eu entro, eu vou ter as mesmas informações. Tá. Alguns lugares vão ter mais, outras têm menos informações sobre o assunto, mas é concreto. Então, se eu pegar 2 dias, eu consigo montar um episódio, tranquilo. Porque eu tenho fatos e acesso àquelas informações. Por exemplo, o do Maníaco do Parque, eu escrevi em um dia. Porque é muito fácil, as coisas estão ali, né? Agora, o meu é porque eu tenho os fatos na mão. Aí é mais Você, fácil. Bruninha? Então, o meu já O seu já é mais complicado, né? eu acho que a desse é o mais de boa, o meu é intermediário, dali é o mais punk. Porque o meu é o paranormal, não tem muita coisa pra achar na internet, ou outros podcasts, que às vezes a gente se inspira em outros também. Mas o que eu mais pesquiso é na internet. E na internet, às vezes, não tem tanta coisa. Então, eu tenho que fazer assim, pego um pouco daqui, um pouco dali. Eu, às vezes, crio episódios, né? Eu pego várias histórias espalhadas e crio um, por exemplo. Então, depende muito. E, às vezes, acontece de eu ter uma história pronta. Então, o meu é muito variado. Mas, normalmente, o mínimo 1 semana para eu pesquisar e o máximo 2 semanas. Basicamente, essa média. Agora, o meu, dependendo O da- seu tem. Meu. Como é que faz? O seu tem, além de ser. Tem coisa que é lenda, tem coisa que é ficção, tem coisa que é verdadeira. Como é que junta tudo isso? Eu acho que o que eu tenho mais dificuldade é de separar o que é loucura do que pode ser que seja verdade. Porque além disso tudo ter essa área da ufologia, das teorias da conspiração, tem muita coisa que é legal, que é informação bacana, de gente séria, de ufólogos sérios, pesquisadores sérios, mas tem muita gente doida por aí, com teorias Nossa, loucas, aí- com coisas muito... Então, os meus episódios, no mínimo 3 semanas. No mínimo 3 semanas de pesquisa. O último que a gente fez, que eu fiz, que foi do Nostradamus, que foi até uma parte dupla. Quando eu era adolescente, eu devorava essas histórias do Nostradamus. Então, assiste, Esse cara a é gente tem- sinistro, A hein? gente tem 2 Nostradamus, Rasputin, essa turma é tudo sinistro. Tem Ela parte fez 2 um e episódios parte dois. maravilhosos. Teve parte 1, parte 2. E esse, eu aproveitei que quando a Andressa saiu de férias, as meninas saíram de férias, eu aproveitei que eu tive mais tempo. Então, nossa, foi mais de um mês de pesquisa. Chegou a ler livros, Eu né? li muito mais de uma vez. Eu li, é uma série de 3 livros de mais de 300 páginas que eu li mais de uma vez para juntar as peças, para colocar tudo no episódio. E como eu já morei nos Estados Unidos, eu tenho essa facilidade com o inglês, essa área da ufologia e da teoria da conspiração, você acha muito mais informação em inglês do que em português. Então, isso me ajuda um pouco com a questão da pesquisa, das buscas, das coisas, eu ter essa facilidade com o inglês, que daí eu trago mais informações mais americanas, às vezes coisas recentes, que ainda não chegaram muito bem no Brasil, é o que eu dou preferência para trazer. Bom, tem a ver essa parte que vocês fazem, daquilo que vocês colocam no podcast, com o gosto pessoal de vocês? Por exemplo, eu gosto de filme de terror, eu gosto de filme de... Tem a ver ou não? Muito. Aí eu acho Tem, muito, tem. muito, Tem. muito. Porque tem gente que... Não, tem muito. Pelo menos da minha... Eu, por exemplo, eu curto ouvir história, mas eu não assisto filme de terror. Não vem com o negócio de filme de Sou eu. terror comigo que eu tô fora.
Eu gosto, meu marido também gosta muito de filme de terror. Então, é um programa de casal, entendeu? Ver um filminho de terror. Olha, É saudável. saudável. Ele é parceiro. É uma coisa... Uma vez ela me obrigou, ela ia fazer um episódio, ela falou, eu preciso assistir um filme, vamos assistir comigo. E eu, nossa, me borrando de medo, não querendo assistir. Sabe aquela coisa que você fica assim, sabe? É lógico. Aí eu olho pro lado, ela tá dormindo. Então... Eu dormi. Quem que dorme assistindo filme de Como é que terror? pode? A pessoa for trabalhar. Agora você imagina o casal, né? Nossa, olha que legal essa mordida, olha essa faca. Ei, olha, e essa faca. Não, agora ele vai sair da tumba, pô. Não, ela gosta, ela A Vocês gente curtem? gosta de filme geral, né? Tá. Fatos reais é o nosso preferido, na verdade. Tá. Mas filme de terror é uma coisa que a gente gosta de ver. Então, deu match no casamento. E você, imagino que também ficção científica. Na verdade, eu consumo muito conteúdo de podcast mesmo, americano, eu consumo muito... Eu até já falei no podcast, existe um serviço de streaming que é um serviço de streaming meio alternativo, que É o streaming da brisa. que é uma coisa meio diferentona, que é uma coisa que eu consumo bastante, que eu gosto de estar por dentro dessas coisas, e eu venho numa busca pessoal por esse tipo de pesquisa mesmo, de curiosidade. Já era uma coisa orgânica, que agora eu só uso o podcast para fazer as pesquisas que eu Eu queria brinco e fazer. falo que eles vão vir buscar ela um dia. Um dia vem. Um dia vem. Se ela já não for um deles, né? Se ela já não for um deles, Aí. exatamente. Eu acho. Implantada aqui. Vamos, né? Vamos que... Olha aqui, mas deixa eu falar, ela é fogo, né, cara? Ela é Ela difícil. tinha que ter criado o mesmo programa, né? Porque ela já Ela vai, e você, filmes de Eu assassinato, adoro essas coisas. morte. Documentário, né? E assim, desde bem novinha, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 19 anos. E desde que eu entrei na faculdade, eu sempre me interessei muito sobre essa questão da mente humana. Não me interessou fazer isso pra vida, né, a área da psiquiatria, mas eu sempre me interessei muito. Eu fui presidente da Liga de Psiquiatria da faculdade, eu me formei na faculdade de Taubaté, né, medicina de Taubaté, e eu fui presidente da Liga de Psiquiatria, então eu me envolvi muito. A gente chegou a fazer grupos de excursão para o presídio feminino de Tremembé, que é onde fica uma desses famosinhos, né, tava a Suzane von Richthofen na época, a Carolina Jatobá. Ah, é? Não, então, eu vi, hoje eu assisti, vocês estavam numa palestra, alguém aí falou que estudou com a... A Eu- Bruna estudou com a Von Você Richthofen. estudou com A gente com a tava Richthofen. A gente foi num evento de podcast do Spotify lá em São Paulo, com os melhores. Eu vi. Você viu? Eu vi. E foi no do Inteligência Limitada, que eles abriram pergunta pra plateia, e aí a hora que eu falei que era de Taubaté, ele falou, você conhece a grávida? Eu falei, não, mas eu conheci a Suzane. Na faculdade que eu faço em Taubaté, ela não faz o mesmo curso que eu, mas juntaram turmas, porque a minha turma não era muito grande, a dela não era muito grande. Como ambas eram da área da saúde, juntaram 2 turmas para fazer uma matéria. Então, toda segunda, durante um semestre inteiro, eu tive aula com a Suzane. Agora ela parou a faculdade, né? Ela foi embora agora. Ela que tá grávida, né? Morando em Bragança. Não sei. E como é que foi, assim? Então, quando Você assistiu os 2 filmes? eu assisti. Engraçado que depois Oh. eu fui ver, no dia que eu entrei na sala e ela tava lá, deu exatamente 1 ano do dia que eu tinha visto os 2 filmes. Porque eu vi no Instagram, sabe, nas lembranças que aparece. Só que o dia que eu entrei, eu não sabia o rosto dela. Eu sabia a Carla Dias que atua por ela, mas eu não sabia como ela tava hoje em dia. Então eu entrei, e aí era dia de prova, a gente tava passando revisão, porque ela começou da metade do período, bem no dia da prova que juntou. E eu tava passando revisão com o pessoal e tudo mais. Aí ela olhou assim pra mim, ela falou, você parece inteligente, você não tá perto de você, não sei o que. Eu falei, tá bom, só não passo cola, mas, né... Aí minha amiga puxou, ela falou, você sabe com quem que você tá falando? Eu falei, não. Eu falei, Suzane? Ela te fala, Suzane. Sim, Suzane. Suzane von Richthofen. Eu falei, ai, meu Deus. Ela tentou ser amiga da Bruna. Tentou. Você assistiu os 2 filmes? Eu assisti, claro. O que você... Porque, assim, eu também assisti. Você que faz essas coisas de true crime e tal, o que você achou? Qual daquele filme ali que você fala assim, eu acho que esse aqui tem mais sentido. Eu acho que a verdade, na verdade, sempre tem 3 lados, né? Um lado, o outro e a verdade. Então, eu acho que é no meio do caminho. Eu acho que os 2, no depoimento deles, se fizeram muito de santos.
tanto Manipular, os tentaram três, né? manipular. Tanto os irmãos Cravinho quanto ela tentaram muito se eximar totalmente da culpa. E eu acho que, na verdade, os dois lados estavam ali no meio. Eles estavam se encontrando no meio do caminho, na verdade. Você achou isso? Eu acho. E eu acho assim, porque quando eu fazia essas excursões lá, a minha professora da psiquiatria, ela falava muito. Ela falava, olha, tem alguns traços na pessoa psicopata que você enxerga, assim, em algumas conversas. E ela, eu não sou especialista, não sei se ela tem algum diagnóstico ou não, mas o que a minha professora falava, ela apresenta traços, né? Então, desde essa época eu já me interessava muito, porque eu acho muito diferente a forma como a mente humana ela pode variar. Então, eu até brinco, eu falo, é como se a gente funcionasse em AM e o psicopata funcionasse em FM, entendeu? FM, tipo, 5.0, né? Mas assim, a mente deles funciona de uma maneira completamente diferente. Eles não conseguem entender a questão de sentimentos. Então você acha que foi no meio tempo? Eu meio acho. termo. Meio termo. Meio termo ali. Isso, eu acho. Você acha? E eu acho que ela sempre fez tudo pra tentar parecer mais inocente possível. As roupas que ela usava, a forma como ela se comportava, o tom de fala que ela dava nas entrevistas, sempre com a cabeça baixa, aquela vozinha calma, e roupinha de criança, aquelas, se você vê da época, né, as entrevistas, ela tava sempre com um moletomzinho da Looney Tunes, do Piu Piu, Imagina. e a cabecinha baixa, aquela vozinha Caramba, hein? calma. Agora me fala uma coisa aqui. De todos os casos que vocês já falaram aqui, não vale a grávida de Taubaté, hein? Porque esse daí, eu vou te falar. Nossa. Essa daí não vale a grávida de Taubaté. Qual foi, assim, o caso que você falou assim, caramba, esse aqui, que mais agradou vocês, assim? Seja lá em qualquer área. que de repente você tem alguma coisa sinistra, né? Nessa coisa do poltergeist, o fenômeno, Sim. esse negócio. E você aqui no Brasil também tem, acho que é em Goiás, né? Que tem muita coisa de UFO. Tem bastante coisa Que é- em todo lugar. Tem o Não ET é de isso? Varginha. Então, Tem o ET de o ET Varginha. de Varginha. Assim, eu queria que vocês dissessem pra mim qual não vale a grávida, hein? E também não vale a Richthofen. O episódio que a gente já fez. Que você já fez, não que necessariamente. História. Que vocês, tipo assim, caramba, preferido de vocês. Assim, O que meu é o da Madeleine McCann, que é o da garotinha. Foi o que me inseriu nesse mundo. Porque às vezes eu fico pensando, existe uma pessoa, ou já existiu, não sei se a pessoa já morreu, mas que sabe de toda a verdade. E o que o resto do mundo não sabe. Então, uma ou mais pessoas, mas provavelmente uma pessoa sabe exatamente de todos E os até detalhes. hoje tá. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só uma A pessoa. menina que Então sumiu, isso né? fica na minha cabeça, entendeu? Gente, se eu pudesse agora, tivesse uma lâmpada, assim, eu falasse assim, ó, você pode saber qualquer informação sobre uma coisa. Eu ia querer saber. Sobre isso. Me deixa muito intrigada essa história. Eu gosto muito. Inclusive, as meninas vivem pedindo pra eu fazer esse caso. Sim. Eu tenho que trazer esse caso. E você? Eu acho que, Se tiver algum no Brasil, você fala também. eu acho que alguns do Brasil me Você traz foi bastante... pesquisar este de Varginha? A gente tem um episódio de Tem. Varginha. E foi Tem? um dos que mais bombou. Sim. Bombou. Ah, é? Aí, ó, vocês têm que assistir esse negócio, ouvir, É né? muito bom. Esse episódio... Enquanto, logo, vou estrear É. o a cores. Mas enquanto eu estava fazendo as pesquisas para o episódio de Varginha, eu tive o prazer de entrar em contato com o Marco Aurélio Leal, que é um ufólogo brasileiro, que ele é o grande responsável pelas... Neste momento, ele é um dos maiores nomes sobre Da o caso ufologia. Varginha. Sobre o caso Varginha, né? Porque não foi ele que estava inicialmente, tivemos, né, outros ufólogos muito importantes da época, mas foi ele que trouxe junto com eles chamam de filmmaker, né? Esse criador de documentários americano chamado James Fox, eles fizeram um documentário recente chamado Momento do Contato. E é sobre o caso Varginha, e é um documentário que estourou muito no exterior. E foi quando eu trouxe. E aí eu consegui entrar em contato com o Marco Aurélio Leal, ele é sensacional, ele é um cara muito legal, super receptivo, ele me ajudou bastante com as pesquisas. Então, é um episódio que eu particularmente achei muito interessante, porque o que eu conhecia originalmente, porque eu lembro da época, 96, eu lembro, era muito superficial. E aí, a hora que você vai entrando nos detalhes, nos testemunhos, nas coisas que aconteceram, na quantidade de coisas que aconteceram, inclusive dentro de 2 hospitais, com inúmeras testemunhas, a situação fica estranha. E tá para sair aí, parece que existe um vídeo
do ET de Varginha que eles estão caçando. Se Deus quiser, em algum momento É uma ainda das sai. minhas histórias preferidas da Do vida. Eu também de gosto. Varginha, né? De Varginha? É um Eu caso também legal. gosto. Se ela Surpreendeu. sentar pra conversar com meu irmão pira. É. Porque ele curte essa coisa de ufologia, de ET. Ele fala assim, ó, você tá achando aí que não tem? Deixa vir pra você ver. De que então. vier você vai A ver. lei te convence. Aí. A lei convence. E você? Então, Eu tenho várias histórias de... de paranormal. Ah, tenho. E ó, tô fora. O que eu mais gosto, assim, do paranormal, na verdade, é as histórias que, até depois que a gente fez o podcast, as pessoas vão trazendo histórias. E isso é muito legal. Porque é claro que eu trago coisas que, desde filmes, de documentários, até pesquisas de internet, como eu falei. Mas quando é alguém que chega e fala, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Isso é o que eu acho, assim, o mais legal. Porque é uma coisa muito pessoal. E dependendo de quem conta, você olha e você fala, meu, não tem como essa pessoa ter inventado isso. Você já contou algum caso desse no teu... Você precisa fazer, Bruno. Não, mas eu preciso já fazer. falei pra ela. Mas eu se sei, juntar uma eu posso histórias. contar inédita. Não, pode contar. Se quiser, eu já conto uma agora. Não, que eu elas quero. sabem. Eu também não tô É? sabendo. Tô sabendo também. Mas Agora vai ser um... Primeira mão aqui, primeira mão, que negócio é esse? E Conta um pedacinho Eu pra vou gente. contar Dá um pedacinho. como é que foi? Um spoiler. Vou dar um spoiler de uma história que uma pessoa Tá. veio me contar, tá? Tá. Aconteceu, verdadeira. Tá bom. Uma pessoa, vou dar um nome fictício pra... Olha, a gente vai botar até a musiquinha aqui. É. Grava aí esse pedaço aqui, a gente vai pôr música. Vai. Deixa eu pensar, fala um nome fictício aí de uma mulher. Marina. Não. Marina? Marina. Tá, Tá. pior do que eu confundindo os nomes aqui. Não. Marina. Então. Marina, Marina. A Marina, ela veio me contar... peraí. Tá. Vamos fazer o seguinte. 3, 2, 1. Tá no podcast, você tá contando a história da Marina. Começou. Começou! Bom, hoje eu vou contar a história da Marina, uma menina que entrou em contato comigo. E assim, a história dela é impressionante. Não tem como não acreditar no paranormal depois dessa história que ela me contou. O marido dela é advogado. Ela foi um dia com o marido dela até a casa de um cliente. Ele não costuma ir até a casa de cliente, mas o cliente estava insistindo que ele precisava falar com o padrinho dele. O cliente estava preso, ele é advogado criminal. Você precisa ir até meu padrinho, porque ele precisa falar uma coisa para você, que você precisa levar para o julgamento. E aí o marido dela falou, vamos lá comigo, então a gente passa lá, depois a gente vai embora para casa. Chegou lá, ele no portão, porque ele também não costuma entrar na casa das pessoas, no portão lá, bateu, não sei o quê. Aí saiu a pessoa, você precisa entrar para falar com o padrinho. Aí ele falou, não, eu falo aqui do portão, não precisa entrar, minha esposa tá no carro, a Marina tá no carro. Não, você precisa entrar. Aí ele falou, tá bom, então vou entrar. Aí eles entraram na casa, já era uma casa assim, toda escura, todo aquele clima já meio misterioso. Aí nisso, o cara falou, eu vou entrar aqui no quarto, que eu vou receber o guia espiritual, e é o guia espiritual que vai falar com você. Eu já tinha vazado. E aí a mulher dele, a Marina, né, que me contou, é extremamente religiosa, ela olhou e falou assim pra mulher do guia, no que ele entrou no quarto, ela falou, me dá um copo de água. Aí a moça foi na cozinha, ela já olhou pro marido dela e falou, você vai entrar e você não vai parar de rezar, você vai rezar o tempo todo, entendeu? Porque eu não sei o que vai acontecer aqui, não sei se é um guia do bom, do mal, então assim, seja o que for, a gente vai rezar muito, você vai ouvir o que tem pra ouvir e a gente vai embora. Aí entraram no quartinho e o cara virou de costas, ele colocou uma capa que tinha um negócio vermelho aqui assim no colarinho. Mas eu já tava fora dessa casa há muito tempo. E ela lá rezando na cabeça. Aí ele virou assim, devagarzinho assim, ó, pra eles. Ela falou que ele ficou na ponta dos 2 pés, se encurvou e foi andando assim, ó. Aí no que ela olhou, ela falou, é macabro, não é coisa do bem. Aí ela começou a rezar na cabeça dela. Pai nosso que estás no céu, santificado. Aí ele colocou a mão na cabeça, e ela rezando na cabeça dela. Ele colocou a mão na cabeça dele. Para de falar o nome dele aqui. Olhando pra ela. Para, não fala o nome dele, não traz o nome dele aqui. Aí ela falou que ela não parou. Aí ele começou a falar, você é debochada, né? E ela continuando a rezar. Aí, por exemplo, ela tava no meio da reza.
santificado. Ele continuava, santificado que seja o vosso nome. Ou seja, ele sabia a parte da oração que ela tava. Tá, né? Eu ouvi isso E aí ela falou, sexta-feira. só que aí nessa, ela começou a discutir com ele. Ela falou, eu não vou parar de rezar. Ele, você é debochada, né? E ela rezando, e o marido dela, para de brigar com ele. Fica quieta. Ela fica debotando, legal. Bate o papo com o cara, fala, discutindo eu sou- identidade. Não Fica quieta. lá, fica quietinho, não põe. Eu queria dizer que é a cara da Bruna fazer isso. Mas eu não Discutir sou com a eu não entidade. Não. Não é a Marina. Não sou a Não. Marina, não foi comigo. Se fosse, eu falaria. Ah, E aí foi nisso, e ela falou que tinha tem uns água aí? Tem água? Não, porque é o seguinte, quem vai dormir sozinho hoje sou eu lá. Então, eu já tô... Ela me contou, eu fiquei Eu tô arrepiada. falando sério, viu? Eu tenho maior cabreiragem desse negócio aí. Mas é isso, ela falou que tinha uns potes, assim, teve até questão de sacrifício de animal, que inclusive ela saiu de lá e já denunciou, porque tinha animais sacrificados lá, tinha muitas coisas horríveis, então eles saíram de lá, o cara deu um paninho e falou pro marido dela, coloca no bolso esse paninho, no julgamento eu preciso que você leve esse paninho. Eles entraram no carro, primeiro a lixeira, jogaram o paninho fora, já fizeram a Não, denúncia. eu jogava era tudo fora. O carro eu jogava fora. Tudo. O carro. O marido. O marido eu jogava tudo. Eu falava assim, marido, tchau, vai. Fica Fica aí. tudo pra você, entidade. Não, é absurdo essa história. E pra finalizar, ela falou que o surreal é que o cara, ele tinha tudo pra ser condenado e ele nunca foi condenado. O cara que o marido tava... Tava preso lá, mas Entendi. conseguiu soltar, e aí foi para outro país, outro país não, outro estado, cometeu outros crimes, tá solto. Seja lá o pacto que ele tiver feito, mas assim, né? Caraca, Ô, adorei. Bruna, eu gostei, quero Bruna, muito te gostei. agradecer você, porque hoje é sexta-feira, vai ser uma noite bem agradável pra minha pessoa. Eu já tô imaginando, já tô aqui, ó. Pelo menos não é sexta 13. A gente É. já gravou com vela. A gente já gravou com acesa, vela. Já fizemos oração antes de gravar, porque a gente também fica com medo. Já Opa. fizeram isso aí? Já. Tem Teve- vezes que a Bruna pede licença primeiro. É, a gente conversa, Dependendo da pede situação. licença, reza antes e Vamos depois. falar de assassinato? Vamos falar de coisa Vamos falar de Vamos coisa falar de boa, coisa mais vamos falar de legal? assassinato. Coisa legal, assassinato, essas coisas aí. E ET, Tá. essa coisa toda aí, porque é legal. Agora é o seguinte, a Karina me falou que tem uma coisa assim, que a maioria do público de podcast, ouvinte, é feminino. Isso. Sim. Como é que, por quê? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho, a gente até brincou que até saiu um vídeo um tempo atrás no Insta que tava bombando. Vamos falar sobre as mulheres viciadas em podcasts de crime real, porque realmente é um fenômeno, né? Eu acho que, principalmente, essa é a minha opinião. Eu acho que a mulher tem que ser um mil e uma utilidades, né? Sim. Ela faz muita coisa ao mesmo tempo e às vezes consumir uma mídia visual, né? Novela, televisão, filme, você precisa parar, sentar e estar naquele momento para você consumir. Eu acho que o podcast é uma coisa nova que você põe o foninho de ouvido e você consegue. A gente tem muito Cozinhar, comentário limpar. de mulheres que falam pra gente: eu escuto vocês trabalhando, eu escuto vocês cozinhando, eu escuto vocês no carro, Limpando a casa. limpando a casa. Então, tem essa coisa da funcionalidade, eu acho, dessa questão do áudio, da gente só ter o áudio mesmo. Você fica presa ali naquele momento e essas atividades mais mundanas, mais medulares, né, que você faz sem pensar muito, você consegue matar 2 coelhos com uma cajadada só e fazer Verdade, isso. verdade. E eu acho que a mulher é muito mais assim. Eu acho que o cérebro masculino é mais difícil focar em coisas, muitas coisas ao mesmo o tempo. cérebro masculino, ele é difícil em tudo. Entendi. Sim. Essa coisa que você está falando é verdade. Por exemplo, eu fui para São Paulo, eu nunca tinha ouvido um podcast. Eu nunca tinha ouvido. E aí, um tempo atrás, eu estava indo para São Paulo, aí eu falei, caramba, e tava o pessoal que tinha uma moça que ligou o rádio e começou a ouvir podcast. Você sabe que eu comecei a prestar atenção? Eu falei, caramba. E era bacana o podcast que estava rolando. Porque remete muito ao rádio, né? Ao rádio, o tempo E do rádio. o que eu acho legal do podcast é que a gente recebe muito esse feedback, e eu também, como consumidora de podcast, eu falo isso também. O podcast, ele é uma companhia. Às vezes, por exemplo, quando eu tô na academia, eu sempre ouvi música. Hoje em dia, eu gosto de colocar um podcast, porque você tá ali ouvindo alguma coisa, uma conversa, fica uma coisa descontraída. Então, assim, você tem ali uma companhia, de certa forma, de uma conversa, de uma coisa que tá acontecendo.
ou até de conhecimentos, se você tá aprendendo alguma coisa nova. Então, eu acho que desde companhia, até como forma de conhecimento de outras coisas, tem podcast de tudo quanto é tipo, entendeu? E até o seu, inclusive, eu achei muito legal. Que bacana. Muito obrigado. legal. Gostei também. Essa coisa de você trazer vários negócios diferentes. É. E assim, eu acho isso muito legal. Isso é enriquecedor. Exato. Do que você ficar só ouvindo. Música, não sou contra a música, tá? Adoro ouvir música. Mas assim, eu acho que o podcast, ele te enriquece como pessoa mesmo. Você E eu acho que escuta tem nicho pra todo mundo. No podcast, é assim, o nosso nicho é mais voltado pro público feminino entre 20 e 40 anos. Mas tem público pra tudo. Então, tem todo tipo de podcast. Tem podcast religioso, tem podcast de... Tem muito audiolivro. Eu sei que homem consome muito audiolivro. Eu consumo muito audiolivro. Mas eu acho muito legal vocês, porque são as três com características diferentes. Sim. Não, entendeu? É muito. Agora, mas vocês só não fizeram podcast, não, né? Vocês já gravaram videocast já, né? A gente tem um Com a Amanda e a E a Alex. Isso, a gente tem um episódio. Porque, na verdade, nós somos um trio, mas nós fazemos parte de um quinteto. É. Que, na verdade, nós Ah, somos é? em 5. Eu e a Andressa e a Amanda somos irmãs. E a Bruna com a Alexia também são irmãs. Então, nós duas temos uma irmã mais velha e a Bruna tem uma irmã mais velha. E as duas não fazem parte do podcast, que são pessoas super ocupadas. A Amanda, na verdade, tem um podcast só dela, mas é da área de fisioterapia. Então, ela tem um podcast na área de fisioterapia. E a Alexia trabalha com o marido dela na parte de nutrição. Somos todas da área da saúde. Uhum. A Alexia é enfermeira. O marido dela é nutricionista, então eles trabalham juntos. A minha irmã mais velha, Amanda, ela é fisioterapeuta. Somos todas da área da saúde, mas somos parte de um quinteto. É um quinteto. E aí, as Quinteto meninas... fantástico. E somos irmãs. E as meninas Irmãs. meio que ficaram de fora. Então, a gente quis fechar o ano de 2022 com alguma coisa diferente. E a gente recebeu alguns comentários de gente falando, mas se apresentem, a gente nem sabe quem vocês são. A gente quer saber no as começo, histórias. Ninguém sabia quem que a gente era. Então eu tô aqui com a Bruna, Alessandra e Andressa Lute. Isso. Ai, pronto, já tá apresentado já. Aí, Aí vocês gravaram Uhum. o videocast. Isso. E como é que foi a recepção? Tô perguntando isso porque é o seguinte, vocês falaram aqui que estão pensando em virar videocast e tal. isso. E aí? Eu acho que aquele episódio a gente ainda tava num momento muito Fraco. fraco. Eu ia A falar. gente tinha acabado de começar. Acabado de A gente tava num momento Eu pensando numa palavra bonita e ela já me mandou. Fraco. ruim. Então não teve a repercussão assim que eu acho que teria hoje se a gente estivesse fazendo alguma coisa hoje, né? A gente tá em preparação para fazer uma live no nosso Insta. A gente vai ter uma live. Vai Ah, que fazer. legal. Dia 22 de dezembro. Gravar um ao vivão, hein? Vamos gravar Olha um aí, ao que vivo. bacana. Vamos gravar um ao vivo, uma live no Insta. A gente vai fazer uma Vocês retrospectiva. têm que mandar pra gente, porque a gente coloca lá no Instagram também, lá Ah, a gente te Ah, manda. também, mandar. porque aí o pessoal pode acompanhar a live e Dia tal. 22 de dezembro, às 20. 7 horas da noite. Aí, ó, Isso. que legal. Vamos fazer uma retrospectiva do ano, né? Conversar sobre os nossos episódios favoritos e alguns planos para o futuro. Então, a gente tá nesse momento, eu acho que 2024 é o ano que a gente quer começar a expandir um pouco mais para essa parte. Eu tô Então, apostando vai ser o nessas nosso ano. fichas. Eu Que acho legal. que vai, se Deus quiser. Mas vocês pensam em essa mudança pro videocast já no ano que vem? A gente pretende, A a gente gente sonha. Eu vi o entusiasmo de vocês Amei. quando chegaram aqui. Nossa, Caramba, gente. quero estar aqui. Vai estar aqui, cara. Vocês Nesse vão tá aqui. caso, do podcast, eu sou a cética. Mas nesse caso, eu sou a sonhadora, a Alessandra é a pé no chão. eu sou mais pé no chão mesmo. E aí, mas assim, o bom é que a gente... E a Bruna, ela aceita. Topa tudo. Aí. Você fala pra ela, Isso é Bruna, eu bom. acho tal coisa. Ela, é verdade. Nossa. Aí a Alessandra fala, não, mas eu acho tal coisa. Bruna, é verdade Nossa, também. mesmo. Então assim, a Bruna, ela tá ali no meio Eu sou de termo. boa. Mas quando eu Ah, tenho ela minha equilibra. opinião também, aqui é escorpião. É. Né? Quando eu falo, ó, É. não, peraí, o Ela é negócio é isso vingativa e aqui. rancorosa, essa menina. Ela guarda ranço. Ela guarda. Ela alimenta o ranço. Você sabe que eu sempre falo aqui, falo sempre isso. Eu não guardo mágoas, eu guardo nomes. A Ah, Bruna. Bruno, você guarda Você é nomes. Não, escorpião a- também? Não, Ah, aquariano. A Bruna, Ah, mas Sou de boa. Mas eu sou sou o de meu boa. ascendente aquário. Ai, então. tá vendo? a Eu Bruna sou- daqui a 10 anos ela vai falar assim pra você. Lembra no dia 22 de dezembro que eu fui lá
isso e aquilo, e você fez isso pra mim? Pois é, esse é o troco. 10 anos depois, ela guarda. Ela guarda anotado, né? Ela guarda, ela tem um caderninho. Mas dela. eu tô trabalhando a evolução, Ah, tá. entendeu? Eu tô mais Entendi, tá. evoluída. Mas Olha eu aqui. acho que a gente se equilibra muito nisso. Então, assim, a Alessandra, ela tenta ser mais realista, fica segurando, assim. Ai, mas eu tenho medo, ai, mas eu tenho receio. E eu e a Bruna, não, a gente vai falar, não, vamos. Por isso que a gente tava brincando aqui, vamos, mãe, vamos. Eu já tava tipo assim, por favor. Mas olha, são 64 episódios, Isso. não é isso? Isso. Uhum. Como é que vocês sentem, assim, o retorno do público? Tem 192 mil que vocês falaram. Impressões só esse mês. Isso. Né? Esse mês. Mas assim, isso é algo que você não consegue ainda medir qual é. Eu estava falando para vocês que aqui a gente não tem tudo isso, está começando tal, nem chega perto, mas o retorno de, por exemplo, você ligar para mim e falar, eu Sim. quero estar no seu, já demonstra legal, que é muito legal. Entendeu? Como é que vocês sentem isso no dia a dia? Eu acho que é o Insta, né, Bruno? Então, Instagram. o Spotify, ele é muito forte, tem muita gente lá, mas o Instagram a gente tem, pra mim, assim, tem 6 mil pessoas, pra mim são 6 mil maravilhosas pessoas que estão lá, Entendi, claro. entendeu? Então, São às vezes a incríveis. gente fala, não sei o que, número vai no Instagram, só 6 mil, porque hoje em dia é só, né? Hoje em dia fala de Instagram, não sei o que, milhões. Mas, assim, a gente responde direct diariamente, muitos mesmo. A gente fala com todo mundo, a gente recebe muito carinho. E a gente responde também sempre com muito carinho. A gente sempre tenta estar à altura do pessoal, Sim. do jeitinho que eles falam com a gente. E a gente recebe muito esse retorno. É legal, né? É uma delícia. Não é legal? É muito E um gostoso. combinado nosso é que a gente vai fazer sempre o possível e o impossível pra não deixar ninguém sem resposta. Porque a gente quer conversar, a gente quer esse contato, porque a gente quer sentir essa proximidade. Eu falo pras meninas, eu sempre fui de consumir muito esse mundo das celebridades. Hoje eu não tenho mais tempo, então eu acabei dando uma parada. Mas eu sempre fui de consumir muito. E uma coisa que eu lembro que me irritava muito era de você querer ter um contato com a pessoa. Porque a pessoa tá ali mostrando o dia a dia dela e você se sente parte do dia a dia da Claro, pessoa. claro. E você quer ter um contato, mas eles não respondem. Mas quando é hate, responde. Então a gente já Exato. combinou entre a gente. Os nossos fãs sempre vão ter resposta. Sim. Pode até demorar um pouquinho. Porque às vezes tá crescendo o número. Então, antes era um ou outro pingado. Hoje em dia, o Instagram é o dia inteiro. Todo dia. Todos os Eu dias. não tenho esse volume todo, mas todo mundo também. Quando pergunto, eu respondo, então coloca um coraçãozinho. curte. Sim, alguma Sim, coisa a gente né? mostra que a Ó, gente esteve ali. Você falou assim muito de celebridade, né? Como eu sou da área da música, né? Então, assim, esses dias eu tava cantando uma música, esses dias não, faz uns tempo já. Canto sempre a música do Chico César, Deus me proteja de mim, da maldade de gente Essa boa. música é linda. Tava gravando, cantei a música e pá, marquei ele. Ele colocou no story. A outro dia, a mesma coisa, marquei ele, colocou no story. Tem uma outra cantora também, a Mônica Salmazo, que eu marquei ela, colocou no story, curtiu. Eu acho isso muito bacana e tem que ser assim, viu? A gente reposta todo mundo. Todo mundo Tem que que marca ser a assim. gente. E às vezes a gente reposta mais de uma vez, porque uma vai lá e reposta, a outra não viu, vai lá e Nossa, reposta a gente também. A gente Teve um ouvinte que É uma falou isso pra múltipla gente. Nossa, parece que eu tô personalidade. conversando com uma pessoa com um transtorno de múltipla personalidade. Porque eu tô conversando com várias pessoas numa conversa só. E às vezes alguém manda, oi, com quem que eu tô falando agora? Então, Eu sempre coloco entre parênteses pra pessoa saber É a de quem ela tá Andressa, falando. É só ver, quando não tem acento, Andressa. isso aqui tá virando um negócio. Isso. Sim. Não são mais as 3 meninas da casa da vovó, com o negócio do Papai Noel. Se o Papai Noel dormiu com a vovó, não tem mais isso, certo? Já tá virando negócio. E aí negócio exige dedicação. Então, e aí como é que faz para cuidar de um negócio onde uma é pediatra, a outra cuida de ultrassom, a outra estuda, vai ser dentista. Como é que é isso? Como é que é a visão que vocês imagino que já começam a ter a visão de empreender, Sim. de virar empresa, de monetizar. E aí? O nosso maior Porque combinado. na internet não tem esse negócio, né? Daqui a pouco faz pum, explodiu. assim, É. a gente- Aí faz como? O nosso isso maior mesmo. combinado hoje é consistência. É isso. É isso. Tá, é isso. é eu isso. acho que esse É. é o ponto principal. Sim, Tem a que gente- ser Todo consistente. domingo, 21 horas, esse programa vai ao ar. É Isso que isso. aconteceu. Acontece o que Exatamente. acontecer. E É, a a gente gente ainda bem. nunca falhou.
Não. Desde o Na primeiro verdade, dia... teve uma semana. Um atraso. Não, teve uma semana que a gente não publicou, porque foi quando eu fui ter minha bebê. Ah, é foi mesmo. verdade. Mas a gente avisou todo Mas mundo. a gente com avisou A com antecedência. gente avisou, antecedência. mas assim, desde o primeiro dia, daquela coisinha celular, basiquinha, O nosso nunca falhou. foco é consistência. Porque eu acho que consistência, eu acho que nesse ramo é a chave. Eu acho que tem que ter consistência. Eu acho que é uma coisa, responsabilidade, consistência, compromisso. Porque eu acho que com consistência vem todas essas coisas, né? Não dá pra ter consistência sem compromisso, não dá pra ter consistência sem responsabilidade. A gente até tava conversando essa semana passada, né, Bru? Que a gente teve uma conversa nós duas e a gente tava conversando sobre... Tá chegando no momento que eu começo a sentir como se eu tivesse 2 empregos. Sim, porque então, a minha isso- agenda se molda em volta do podcast. Então, se a gente tem um compromisso, a gente grava toda quarta-feira à tarde. A quarta-feira à tarde, ela sagrada. ela é sagrada. Não, e também, Então, eu não marco nenhum compromisso. e também não é só gravar, né? Tem que Sim, preparar. sim. Por isso que eu tô perguntando, porque daqui a pouco esse negócio tá aí com 1 milhão de 2 milhões, que vai chegar nisso. Tem que acreditar nisso, A caramba. A gente acredita, mas Porque a gente vocês não... gostam disso. A gente adora fazer. Então, A gente pronto. ama. É isso. A gente se diverte tanto. É minha terapia É, semanal. minha Então. terapia. Quando a Andressa tava na Itália, que a gente não gravou, a gente começou, gente, eu tô com Nossa. saudade de gravar. Não tô com saudade de vocês, mas eu tô com saudade de E a gravar. Bruna foi viajar uma semana, depois eu fiquei 3 semanas fora, então a gente ficou um mês sem gravar. Mas a gente deixou tudo gravou pronto. tudo com antecedência, Sim, fez um vocês banco. deixaram o tal da gaveta, né? gaveta, Fez a sim. gavetinha e fomos sair de férias. E aí Elas. a gente ficava, né? Nossa, a Alessandra ficou trabalhando, editando Quem episódio. tinha que postando. editar era eu. Eu saio daqui e vou editar o programa de vocês. A Alessandra ficou trabalhando, a gente deixou ela É trabalhando. assim. Mas a gente ficou com saudade, assim, a gente ficava, ai meu Deus, sabe aquela coisa de... Tanto é que quando eu fui escrever de novo, porque eu escrevi, os meus foram os primeiros a fazer o da gaveta, e depois eu fiquei muito tempo, eu fiquei acho que umas 6 semanas quase, sem escrever nenhum episódio. Quando eu fui escrever de novo, eu falei, ai que saudade que eu tava disso. Mas é um negócio mesmo, eu falo. Pra mim é uma segunda empresa ali que eu tenho. É um negócio mesmo. Vocês já formalizaram? Ainda não. Estamos nesse processo nesse momento. A gente Agora tá é tudo pra exatamente nesse 2024. É que eu acho que a gente foi Mas o pegando... nosso nome é registrado. momento. Não, Sim. o nosso nome tá registrado. Então, isso. A Isso gente esqueci registrou. de perguntar. Sim. Registrado. Tá registrado. Tá Porque a registrado, zona de Deus. vidro é só da minha avó de Taubaté. Isso. Tá Isso em processo de Muito bem. registro, mas ainda tá naquele tempo de alguém rebater, né? Que você tem 60 dias pra alguém rebater. Tá. E aí, se alguém rebater, tem que provar que é dele. Rebater não tem problema. Você já chama os seus Mas já tá amigos lá. Os seus ET. Você já chama a sua galera Achamos aí. paranormal. Você já Mas chama pra a alguém turma. rebater, ela tem que provar. E a gente tem muita prova de que é nosso. Então, não tem Entendi. como. Já tá no esquema. Então, sim, mas a gente tá nesse momento agora. Estamos nos preparando para 2024, porque acho que a gente foi meio que pega de calça curta, né? Foi muito. Esse ano foi muito. Porque as meninas foram viajar, a gente era nada. As meninas voltaram na viagem, a gente tava crescendo. Então, foi meio que um susto. Vocês pra nem gente. esperavam, Nada. né? E essas férias que a gente tirou foi agora, final de outubro, começo de novembro. Enquanto eu estava viajando, o aplicativo que a gente usa, o programa que a gente usa para fazer o podcast, ele dá algumas informações, né? Os seus views, tudo. E ele não tinha essa informação das impressões. E ele começou enquanto eu estava em viagem. Foi. Então faz coisa de um mês, umas 6 semanas. E quando a primeira vez que apareceu pra gente, a gente tinha 101 mil impressões. Hoje nós estamos com 192. Então em 6 semanas a gente aumentou 90 mil impressões. É muita coisa, cara. Em 30 dias. Em 30 dias. Mas pro ano que vem. isso Vai ser aqui, mais, com a gente vai certeza. chegar em 1 milhão. A gente já tá encaminhando, a gente já sentou, já teve essa conversa, a gente fez uma reunião, fala, gente. Isso. Porque as Vocês já reuniões estão era- planejando o É, futuro. a gente Já. sentou e fez a reunião, ó, agora a gente vai falar, vamos sério mesmo, vamos alinhar Reunião essa de aqui é uma negócios. empresa, como é que vai ser então, vamos alinhar, e a gente tá... Eu acho que o assim, mais difícil a gente tem, que é um conteúdo. É um conteúdo agradável, um conteúdo que o pessoal eu tô tá... vendo E aqui. diferente. É, Diferente, E bacana. diferente. Agora falta a gente correr atrás da parte administrativa. Aí, vamos lá. Chegou o dia. Vocês imaginam viver disso? Ai, gente eu viver sonho, dessa- eu Se Deus sonho, quiser. mas eu imagino super. A gente sonha. É. Eu acho que eu queria- não largaria a minha profissão Ah, eu largo 100%. fácil. Mas eu Eu largo fácil. Essa aí é aquele tipo que a nave pousa. Ela fala assim, oi? Onde que eu vou? Bora! Tô indo! Não, eu acho que eu talvez abriria uma empresa de ultrassonografia e colocaria as pessoas pra trabalhar pra mim, entendeu? Mas eu não Ah, sairia do entendi. ramo. Entendi. Mas assim, não sairia. Eu não Mas e se largaria. tivesse que escolher?
Se tiver que escolher, eu escolho o podcast. Eu também. Eu É isso também. que eu tava falando. A arte é uma coisa tão É tão maravilhosa, gostoso. né? Nossa, enche os Como nossos diz, olhos. Sem a arte, a vida seria um caos, né? 6 anos de diploma, eu deixo Cara, de lado. Eu acho que pra mim... Que bacana. É ver que vocês, de lado, vocês falam de com o brilho nos olhos. a falar. gente gosta, a gente gosta. E é isso que o público fala muito da gente, sabe? Que primeiro que não é uma coisa forçada, a gente nunca... A nossa pretensão nunca foi, ser famosa, não sei. Não, nunca foi isso. E a gente faz o que a gente gosta. Então a gente Muito traz gostoso. aquilo que a gente tem dentro do coração mesmo. É. E vira e mexe, a gente anda meio emotiva nos episódios, né? A A gente gente agradece chora. muito. Chorada. Ah, imagina você poder monetizar aquilo que você tá assim. Eu não Que sei. você Eu ama. falo, gente, é claro que a odontologia eu tô adorando. Eu tenho certeza que, né, me formar, vou ser uma excelente profissional. Mas assim, uma coisa, o que enche os meus olhos hoje é o podcast. É muito gostoso, é muito leve. E além de tudo que a gente faz, a gente está sendo retribuído com muito carinho, com as pessoas, com elogios. E, nossa, às vezes a gente tem até uns depoimentos até emotivos de pessoas falando coisas, assim, pessoais e que... Sim. E que a gente tá fazendo bem pra elas. Por exemplo, uma pessoa que tá meio deprimida e tudo mais, fala, poxa vida, vocês estão sendo minha companhia, vocês me fazem Aí, rir. tá vendo? Então, assim, Isso pra mim é gente, muito melhor do que dinheiro. isso? Pra muito mim, lindo. acho que a realização do negócio é quando você consegue afetar o outro. Sim. Exato. Chegar ao outro, né? Para que o outro, para transformar a vida do outro, seja lá em qualquer área. Sim. Então, o cara, quando compra um pacote de turismo, por exemplo, Você tá vendendo um sonho. Você né? tá vendendo um sonho para ele. O cara, quando vai numa loja de chocolate, é a mesma coisa. O cara percebe essas coisas que vão movendo as outras pessoas, né? Os sonhos das outras pessoas. É isso mesmo. Então, eu tô vendo vocês aqui, puxa, eu tô vendo, ó, chega... Eu acho que brilha. quando você ama o que você faz com amor, com carinho, com gosto, com felicidade, você não tá trabalhando. Não é trabalho. Você tá E- curtindo ali, né? E se eu puder ganhar dinheiro fazendo isso, gente. É porque a gente tem que pagar conta, então É. a gente Não tem tem que jeito. ganhar Infelizmente, dinheiro. o cartão de crédito chega. Chega. então, assim, chega Não bonito, dá pra né? ficar só no, tá tudo bem, vamos fazer ali, porque chega uma hora que a demanda começa a pedir Claro. investimento e tudo mais. Então, realmente, a gente precisa chegar. Você sabe que quando eu saio para tocar, que eu vou tocar em algum lugar, para mim não importa. Para mim tem 3 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas. Eu tô ali, para mim aquilo é um prazer. Sim. Agora é óbvio que eu preciso também pagar as contas, né? E Então- quando você consegue unir o útil ao Ma- agradável, é melhor ainda. Exato. Eu acho que foi por isso que a gente demorou tanto pra cair a ficha com relação ao crescimento do podcast. Porque a gente não fez isso pensando em dinheiro. A gente fez pensando numa coisa que a gente ama fazer. Então, assim, o que a gente sempre falou é, se não der certo, não der certo assim, se não for grande, se for só, que nem a gente brincava no Já começo, deu certo, né? os 15 ou 20. E Já aí, deu. a gente não conseguiu entender. Não, Mas já deu certo. Mas a gente É. sempre falou Mas isso, se não nada Gente, der certo, posso- a gente tá ó, feliz. Eu posso falar uma coisa para vocês? Eu tava vendo o meu podcast lá no YouTube. Aí de vez em quando eu falei assim, nossa, mas tão pouquinha gente ainda. Caramba, isso aqui ainda deu tão pouca visualização e tal. Mas ao mesmo tempo eu disse, que isso, cara? Eu tô aí, ó, tem gente prestando atenção. Sim. Tem gente ouvindo, tem gente assistindo, tem gente ouvindo histórias. E Então, outra, é um conteúdo que tá lá. O que tem de gente chegando hoje no nosso, falando, comecei desde o primeiro a ouvir, tô maratonando. Então, por exemplo, o que você fala dos seus números hoje, tá lá, é um conteúdo muito bom. Então, assim, quem chegar, a galera que for chegando, tá lá, eles Vai vão consumir ver. desde É o uma começo, coisa a que gente não é vê que nem um muito isso. programa de TV que, passou, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. Tá lá, vai ficar... O nosso primeiro episódio ficou no top 3 até uns 2 meses atrás. top 3 do Spotify? Não, do nosso top do 3. nosso top Do 3. nosso top 3. Tá. Isso, porque as pessoas chegavam, elas não ouviam só o primeiro, elas ouviam desde o começo. Então, o que elas faziam? Escutavam um, gostavam, ia lá pro primeiro. E aí começava a ouvir. Então, Ai, o que primeiro bacana. ficou no top 3 por muito tempo. Então, isso mostrava pra gente que as pessoas estão gostando não é só de um episódio, elas não estão vindo pontualmente. Porque às vezes, por exemplo, eu vou fazer o meu episódio, então eu vou consumir outros podcasts que falaram sobre aquela situação, sobre aquele crime. Eu escuto pontual, eu não escuto aquele podcast. Mas quando você vê que o seu primeiro episódio tá há tanto tempo aumentando views, é porque as pessoas estão consumindo. Elas estão indo desde lá do começo para começar do zero e escutar tudo.
Então, isso mostra pra gente que as pessoas que estão chegando, elas estão ficando. E isso pra gente é muito É a retenção. É a retenção. Isso é uma coisa que os números mostram pra gente, que a gente consegue reter o público. De um mês pro outro. Fidelizar. Fidelizar. A gente retém o público que a gente alcançou no mês anterior, que conheceu a gente no mês anterior, mais X% todo mês. Vou perguntar uma coisa pra vocês. Há alguns anos atrás, bastante anos atrás, aliás, eu acho que antes de vocês nascerem, né? Eu tinha nascido. Vocês nasceram depois. Os podcasts, não eram podcasts, no Brasil tinha podcast, era rádio. Era rádio. Programa de rádio. Então, você tinha os programas de rádio, você tinha lá Gil Gomes lhes diz bom dia, aquelas coisas de terror, aquelas histórias ali. Depois veio o homem, Jacinto Figueira Júnior, era o homem do sapato branco. Ele contava só coisas de mistério também. Aí depois avançou para a linha direta, tal. Vocês conhecem essa linha do tempo, se inspiraram nisso? Como é que foi? Porque esses caras foram os grandes, vão ser, como é que fala? Precursores. Precursores desse tipo de coisa que está acontecendo agora. Vocês têm essa... Isso é muito legal que você tocou nesse assunto, porque assim, uma das coisas que pra mim foi muito legal foi com imenso respeito que eu fiquei muito feliz, foi da gente, por um tempo, acho que foi umas 2 ou 3 semanas, a gente passou no Top 50 o podcast do Linha Direta. A gente ficou na frente que dele. E bacana. eu digo isso com muito respeito, porque é uma inspiração, Vocês ficaram né? na frente A dele. gente ficou. E hoje a gente tá pau a pau, né? A gente tá em 20º, ele tá em 19º, mas isso oscila muito, né? Mas a gente chegou a ficar na frente do Linha Direta. E quando eu vi isso, eu falei, cara, não importa mais números pra mim. O que importa é que, assim, uma coisa que era uma inspiração, a gente chegou lá. Tá ali. A gente tá ali. Eu acho que pra mim, eu não... Eu me espelho muito e eu penso muito, infelizmente no conteúdo americano, porque é o que eu consumo mais, porque morei muito tempo fora. E pra mim, o que eu penso muito, tem um programa de rádio, antigérrimo, chamado Coast to Coast. Era um programa na AM, nos Estados Unidos, que trazia só esse lado da ufologia, do paranormal, dessas coisas diferentes. E é um programa que existe até hoje. E é um programa que eu escuto muito, que eu ainda escuto, que eu ainda consumo, que pra mim é um dos, vamos dizer assim, os heróis, né? Mas não desmerecendo, obviamente, o conteúdo nacional, mas é que pra minha área, acho que não tinha tanto dessa questão Sim. da ufologia. Não, era do mais crime. a área dela e a dela. Na Da minha área Bruna não tinha tanto. E da Andressa. Eu tenho um respeito muito grande, graças a Deus eu tive a felicidade de ter contato com alguns grandes ufólogos aqui no Brasil, já fazendo a pesquisa, porque eu sou meio igual a Andressa. Eu Vai vou mandar lá, mensagem, eu vai mando caruda. mensagem. E tem muita gente Mas boa tem aqui no que Brasil, ir, mas não. esses programas não tinham, né? Não tinha, não. Então, acho que agora que o público brasileiro tá entendendo um pouco mais. E Esses caras que eu falei, citei esses nomes aqui, eles faziam exatamente isso que hoje é chamado de podcast. Sim, era. Então, eles contavam essas histórias de mistério, e a gente ficava ali no radinho, ali, ouvindo ali, sabe, no quarto da minha avó, eu lembro que ela ficava ouvindo aquelas histórias paranormais de sim. crime e tal, tudo mais. Então, por isso o- que eu quis o situar Linha um pouco. Direta, como elas falaram, é um programa que eu consumia muito, mas eu assistia, né? Passava muito na TV. Sim. Depois que eles criaram um podcast, acho que foi esse ano ou ano passado. Mas que eu falei, você não assistia não, porque eu acho Eu que... não, O velhinho da história aqui sou eu. Deixa eu perguntar aqui, vocês, eu imagino que vocês gostam de filme e série, né? Muito. Me fala um filme que você curte muito, que você fala assim, pô, isso é uma história... Eu tenho um que eu falo, pô, caramba, isso aí pra mim, que é Seven. Seven pra mim marcou a minha... Eu adoro, sabe? Pô, Mas pra mim, eu acho que tem são vários, na verdade, né? Que é o Conversando com um Serial Killer. Que tem o do Ted Bundy, que foi o maior. Sim, esse eu E, assisti. e teve do John Wayne Gacy, que é o palhaço assassino também, que eu fiz o episódio do John Wayne, Cara, né? só tem cara. Esse é legal também. E esse seriado pra mim é muito legal. Porque você enxerga a mente do psicopata funcionando ali. Aquilo ali pra mim é muito interessante. Eu acho muito legal. Ó, sou eu agora? claro, quero saber. Pra mim, o filme que eu olho... aliás, esses dias eu assisti um filme que chama Meu Amigo... Falei não no outro podcast aqui. Meu Amigo Extraordinário. Uma coisa assim, Meu Amigo Extraordinário. Meu Amigo Eu acho que é Extraordinário. isso mesmo. Não é isso? Que é um ET que cai no quintal do... Você assistiu esse filme? Eu já vi. Cara, é trailer, maravilhoso. É um ET Nunca cai vi. cai no quintal
do Ben Kingsley, que é o ator que fez Gandhi. E aí ele é um velhinho já. E ele conta para as pessoas, cara, caiu um ET no meu quintal. E ninguém acredita nele. Gente. Ninguém acredita, porque ele é velho. Então fala muito da relação, Uhum. do respeito que você não tem pelos mais idosos e tal. E vai construindo a história ali. Mas o mais legal é o ET. O ET não dá uma palavra no filme. Mas você entende exatamente o porquê que ele não fala. Ele fica só observando. É maravilhoso. Assista, você vai Legal. gostar. Você vai curtir. É vou uma assistir. comédia bacana, mas você vai curtir. É sensível. Vou assistir. Legal. Mas Eu diga aí, assisti. qual é o filme? Que você fala assim, filme ou série? Eu acho que tem algumas séries. Eu, particularmente, eu sei que as meninas já tentaram assistir e não gostaram. Ai, Mas eu, particularmente, gosto muito de um seriado que chama Skinwalker Ranch, que é sobre Tem até um episódio nosso, foi o primeiro episódio que eu fiz. E é sobre uma região no estado de Utah, nos Estados Unidos, que é conhecido há décadas, desde os anos 50, como um ponto interessante para esse tipo de atividade paranormal. Já foi estudado pelo governo americano. E agora, nesse momento, a gente vai entrar agora na 5ª temporada, que é um milionário lá de Utah que decidiu colocar pesquisadores reais, então gente de gabarito, pesquisadores super sérios, para estudar o fenômeno. Então tem muita coisa interessante acontecendo. As últimas temporadas, né, eles estão falando aí sobre talvez um portal ou um buraco de minhoca do tipo do Einstein mesmo dentro da propriedade. Interestelar conta um pouco É- no filme, né? É isso. Então, mas esse é real, esse não é ficção. Ah, não, eles querem construir o... Não, já tá lá. Não, eles acham Tem. que tem. Eles acham que tem. A física explica alguns fenômenos que estão acontecendo naquele sítio. E aí eles decidiram filmar, então eles fizeram como se fosse uma reality show, mas é com pessoas de gabarito, com cientistas sérios, e eles filmando, eles estudando tudo o que acontece nesse sítio estranho que tem aí. E esse é um que eu adoro assistir. E você, Bruno? Eu gosto muito da linha dos filmes daqueles investigadores paranormal, o Ed e a Lorraine. Warren. Warren. Ela sempre olha pra mim, você viu, né? Porque os dois Mas são aqui assim, você essa viu? cadeira aqui, eu vou te contar, viu, Lucas? Isso aqui é uma cadeira paranormal, essa cadeira aqui. Essa cadeira aqui eu vou te Possuída. falar, rapaz, possuída. Aí, ó, já caiu de novo, cara. Não sei Foi por um que que- amiguinho meu que eu pedi pra ele ficar trolando. Deve ter sido uma força mental, um ET, um amigo dela aqui, ó, que fica aqui me Ele derrubando. tá aí, eu só dou um terrível, sinalzinho assim. Ela Você olha. dá tá aqui atrás, aqui, chutando Eu aqui. falo, "É agora." E aí? Que bela Debochada. noite, minha sexta. Debochada. Ela Se é. minha sexta-feira à noite vai ser uma maravilha, bicho. Ela é terrível. E aí? Então, mas eu gosto da linha do Ed e da Lorraine, porque eles têm muitos filmes famosos, que é o da Annabelle, Invocação do Mal, A Freira. E eu trago várias histórias deles nos meus episódios, tem muita coisa. A Andressa me deu um livro, mas assim, eu não consegui ler. Não consegui. Você vê, né? A primeira mensagem esse livro pode te causar distúrbios. Já fecho. foi o que ela fez. Não, umas já, coisas já, assim. já. Este livro pode. Fechei, Tá guardei. fechado. E tchau, vou embora pra casa. E deixei na casona de vidro. Nem Lá- pra minha lá na- casa eu levei. Entendi. Lá Tá lá. deixou da casona. Tá lá. Então, esses são os. A linha do Ed e da Lorraine, que é esses filmes assim que são super famosos, eu gosto muito. Agora eu queria pedir para vocês o seguinte, a gente já tá quase que meio aqui no fim do nosso papo aqui. Eu queria pedir para vocês assim, não sei, vamos fazer aqui, se esse podcast fosse ao vivo aqui, como é que ele seria? Dá para contar um trechinho? Como é que começa? Como é que ele começa? A gente sempre começa com começou. Começou. Então, peraí. Ó, câmera nelas aqui então, e vai, Quem que vem. vai contar? Vai lá. Você. Vai Eu vou você. contar? Então Você tá bom. foi a escolhida. Começou. Começou. Toda vez elas cantam. É só pra me irritar. Toda É só semana. pra Sim, a gente gosta. E aí, meninas, vocês estão animadas? Eu tô animadíssima. Você sempre traz coisas legais. Vocês estão preparadas pro momento brisa? Não, Não. Eu tô. nunca tô. Eu sempre tô. Deixa eu ver o que eu vou contar pra vocês então. Então eu vou contar Vamos conversar sobre Nostradamus? Vamos. Nós tratamos. Muito legal. Bugou Então- minha cabeça. Esse episódio, então, a gente vai conversar sobre Nostradamus. Eu fiz esse episódio baseado num livro que eu li, de uma hipnóloga chamada Dolores Cannon, que ela faz uma teoria de uma hipnose profunda, ela conversa com os pacientes dela no momento mais profundo da hipnose, numa onda cerebral mais baixa.
E esse livro conta a história dessa hipnoterapeuta que supostamente teria contactado Nostradamus lá no tempo dele, e ela no tempo dela, fazendo um telefone sem fio com Nostradamus para ele explicar as teorias dele. O que vocês acham? Mas ele não tava morto. Não, ele tá vivo lá em 1500. Todo mundo vivo ao mesmo tempo, só que um nos anos 1980, o outro em 1500. Conversando em tempo real. E é nessa hora que eu só concordo e falo, vambora então, que vai dar tudo certo. E é isso. E aí a gente começa. Muito bem! Caramba! Puxa vida, hein? Nostradamus, vai pra lá, vem pra cá. E aqui, ó, me diz uma coisa. Quais são os planos pro futuro? Fora esse programa que vocês têm que estrear logo, né? A gente tá com plano de Só não começar... me convida pra ficar ouvindo ele, Vai. participar, pra ficar Opa! contando essas histórias. que ela Não, conta um dia a aqui. gente mais vai te pesadão, convidar, hein? você vai. A gente tá com plano de começar no YouTube, se Deus quiser, esse ano agora de 2024. A gente também tá com plano de começar um projeto paralelo, Sim. né, com algumas pessoas que a gente já tem aí alinhada para fazer algumas entrevistas. Na verdade, não seriam entrevistas, seria mais a gente montando tipo um grupo de estudos e chamando um expert em algum assunto para a gente... Porque não somos especialistas em nada, nada. somos Curiosas. Curiosas. E a ideia desse nicho, assim, seria um programa paralelo do Casona de Vidro, que seria uma entrevista, mas mais para conversar sobre algum tema específico com pessoas da nossa área. Então, uma pessoa, um ufologista, ou um delegado, um promotor de justiça, Interessantíssimo. uma pessoa da área paranormal. Porque a gente coisas do percebe gênero. fazendo os podcasts que a gente às vezes tem dúvidas e não somos expert em nada. Não. E a gente às vezes queria perguntar. Então, seria mais essa questão da gente, a gente fazendo perguntas, um grupinho de estudo para alguém que manja, para alguém que tem essa parte dessa... E seria um quadro, né, extra. A gente sempre vai manter nós três, que eu acho que a gente flui muito bem. Mas teriam alguns extras, com algumas coisas assim. O pessoal tá pedindo muito a camiseta. também. Aliás, bonita a camiseta. Aqui tá branco e preto, mas ó, que legal. Ó, Casona nossa de vidro. artista que fez. Ó, vocês sabem que acho que nós vamos fazer o Casona de Vidro 2, viu? Opa, fazer o 2, gente, que eu já quero topei. ver mais. Já Já topou? topei, já Vocês topei. gostaram de vir aqui? Adorei. Aí, ó, adorei. legal. Eu gostei da camiseta, viu? É. Inclusive, se vocês tiverem alguma coisa lá, aqui, ó, a gente vai Com deixando. certeza. Tudo que a gente ganha vai fechou. ficando aqui. Então a manda gente pra coloca aqui Legal. e vai ser legal. Um dos projetos pro futuro é a gente vai abrir a nossa lojinha, a gente vai fazer camiseta, Ah, é? a gente vai fazer caneca. Eu já tenho aqui A a gente caneca. traz. adorei essa adorei. Você viu, né? Maravilhosa. A gente Muito legal. traz. numa Ainda não próxima. tive grana ainda pra poder fazer um monte de caneca, distribuir, mas vai Não, chega vai lá. chegar. A gente chega. A gente chega lá. Todos E, nós. e eu vou ouvir quando o podcast de vocês estiver com 1 milhão de acessos. Você mesmo. imagina? Se Deus Aí, quiser, No um YouTube futuro também. próximo. Lógico, cara, tem que acreditar nisso. Ó, deixa a mensagem de Natal, mas presta atenção. Mas assim, É. Tá? Eu acho que a Vamos filtrar palavra, a mensagem de Natal. a palavra para mim seria gratidão. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente, que ouve a gente, que tá lá, que curte, que consome, que manda mensagem, que vive isso com a gente. A gente tem fãs fiéis, inclusive a gente fala sobre eles, porque a gente conhece nomes. São pessoas que conversam sempre com a gente, que interagem. E eu queria agradecer, porque, na verdade, a gente começou por nós, mas a gente tá ficando por eles. É isso mesmo. Eu acho que se eu tiver mais alguma coisa para falar, eu acho que são para as pessoas que, assim como a gente, tiveram uma ideia e que às vezes fica preso na inércia da vida e a vida corrida e você fica com aquela ideia na cabeça parada. E eu acho que a ansiedade de começar alguma coisa é como se você tivesse uma parede de isopor. É uma paredinha de isopor, é só você dar um toquinho que ela cai. Então começa, eu acho que qualquer ideia que você tem, começa, porque se deu certo, deu. Se não deu certo, também não tem problema. Vida que segue, bora a próxima ideia, mas tem que começar. Porque senão você fica, chegar no final da vida pensando, e se? Né? E se eu tivesse tido a coragem, se eu tivesse tido a vontade de fazer? Eu acho que é o pior. Eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu com esse podcast, a gente tinha uma vontade, a gente simplesmente decidiu fazer. E, ó, no nosso começo a gente não tinha nada, a gente usava o celular, eu tava no exterior, as meninas no celular, então não tem desculpa. É só Se acabar hoje, a gente botar a realiza cara um sonho. lá. Exatamente. Se acabar hoje, eu acabo feliz. E a minha mensagem é divirta-se. Porque a gente se diverte muito fazendo isso. A gente diverte. Quando a gente se diverte, a gente diverte outras pessoas. Então, independente do seu negócio, independente do que você está fazendo, no caso de podcast, que é o que a gente veio falar hoje, divirta-se, passe isso para as pessoas, porque elas vão sentir isso.
E vou pedir aí pro pessoal seguir a gente, compartilhar, ouvir. Vai lá no Spotify, a Casona de Vidro. Isso. Clica lá no Vocês vão se divertir com a gente. dá 5 estrelinhas. Isso aí. Queria Menina, te agradecer também o também. convite. Ai, muito. eu que Olha, agradeço, foi eu tô o encantado. convite não, aqui. né? Convite não, o autoconvite. Queria agradecer por Mas ter eu fiquei- recepcionado o meu convite. Mas eu fiquei feliz, o mais engraçado foi como a gente se encontrou, né? É. Vocês marcaram as duas, chegaram às 1h30, 1h30. a Karina me mandou uma mensagem, tava escrito ali, estão chegando em 2 minutos. Eu disse, Karina, tô chupando um sorvete, pô. A gente pegou no pulo. A gente, Pegou no já, pulo. a gente já flagrou já. Mas eu que Tudo bem. agradeço vocês terem Ah, que vindo, isso. Mas, viu? ah, E tá obrigada. sempre aberto aqui. Quero gravar um Parte Casona dois. de Vidro parte 2. Vamos. Quando estrear o... Eu quero ver. videocast? Ah, claro que eu Ah, quero, com lógico que eu quero. certeza. Tá bom? Combinado. Tá combinado. Muito obrigado Obrigada, por vocês terem obrigada. vindo. Tô muito A gente feliz. que agradece. Então, Foi Eu demais. agradeço. Ó, e eu espero que vocês, assim, tenham muito sucesso, viu? Deus Com tudo quiser. que vocês A gente sonharem. também deseja muito pra você. Igualmente. Obrigado que É vocês isso. pensarem, que vocês quiserem fazer desse podcast, desse sonho de vocês, uma coisa cada vez melhor, real, concreta, e que daqui a pouco eu vou chegar e vou falar assim, não estou falando mais com a doutora Bruna, nem com a doutora Alessandra e nem com a doutora Andressa. Olha, gravei o nome! Eu gravei o nome! Eu estou falando com as meninas do podcast Casona de Vidro. Isso aí. Isso aí. Muito obrigado por terem vindo Obrigada, mais uma obrigada. vez, Pra viu? você, de E verdade. sucesso! Para você Obrigada. também. Pra todos nós. A gente fica por aqui, domingo que vem tem mais. Tchau! Sobreviver. Aê! Gente, sobreviver. Sobreviver.